estamos todas e todos aqui pelo conhecimento. O conhecimento que liberta, que transforma. Nós que somos formadores, que buscamos o novo, o que traz conforto, paz, liberdade, a policultura, o multiculturalismo. E que buscamos reconhecer que todos são necessários e que nenhum é melhor que o outro. Mas sim, trabalhamos de forma integral, que somos um só. Nós que buscamos as linguagens e as artes que trazem belas, motivadoras e reconfortantes mensagens. Nós que buscamos a matemática que seja justo com todos, sem exceção. Nós que acreditamos na força das ciências humanas e sociais, em transformar pessoas, em trazer luz, em trazer a compaixão, a democracia, a tolerância e a resiliência. Nós que fazemos uso das ciências da vida e da natureza para o bem de todas as formas de vida e do equilíbrio entre elas e o meio ambiente. Hoje temos mais uma oportunidade de ampliarmos o nosso leque de saberes. Este leque que se estende ao infinito. Uma boa palestra para todos e todas. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Dá para vir atrás? A gente agradece a todos a presença aqui, a José por ter organizado. Quando a gente fala em problema de saúde, a gente tem que olhar para a humanidade e fazer algumas reflexões. Muito se fala assim, a ciência evoluiu muito. Astronáutica, eletrônica, sim. As outras dependem da eletrônica. Aliás, tudo depende da eletrônica. E a gente vai vendo as armas hoje, embora tenha a parte mecânica, mas elas têm todo o equipamento eletrônico, ainda falam inteligência artificial. E a gente fica pensando, gente, nós estamos no ano 2019. E o homem planejando arma para destruir o outro homem. E não é uma arma qualquer. É uma arma que você aperta o botão aqui, ela viaja 6.000 quilômetros com a precisão de 5 centímetros. Se você pegar uma arma que atirar se não tiver treino, você vai atirar em qualquer lugar, menos no alvo. Imagine a inteligência do míssil sair 6.000 quilômetros e cair naquela posição. Aí o outro fala assim, agora eu tenho um míssil que dá 3 voltas na Terra sem ser detectado pelo radar e ainda dribla o radar. E se o radar também detectar, não vai conseguir fazer nada. 12.000 quilômetros por hora. Dá para vocês imaginarem? Isso não é saúde. Certo? Logicamente que um monta sistema de defesa, o outro monta sistema de ataque, que aí é mais doente ainda. E enquanto você está se defendendo, você tem que se defender, senão você vira pó. Certo? Então nós vivemos dentro de uma situação que nós temos que pensar o que é saúde. E dentro das terapias naturais, dessa proposta que vem trazendo para a gente aqui, nós vamos fazer algumas reflexões. Então, o objetivo, analisar e refletir sobre as práticas da manutenção da saúde, modos de preparo, benefícios e malefícios florais de homeopatia. Quando a gente fala em saúde, nós temos que pensar o que é saúde. Então, uma pessoa que fica o tempo todo pensando em destruir milhares de pessoas, ele não está saudável. Já pararam para refletir sobre isso? Ninguém, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que ver é como que a gente vai modificar o nosso padrão mental. Nesse livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente mostra ali que como que a gente adoece, por que a gente adoece e o que nos leva a adoecer. Numa visão totalmente diferente do que está previsto dentro dos manuais que a gente tem em comum dentro da alopatia. Então, é uma reflexão que a gente vai fazendo de levar a pessoa a entender a origem do adoecimento, a origem de como a gente fica doente. É diferente e a gente vai ter que refletir bastante e a gente vai ver mais à frente. Esse aqui é um livro de oração. Creio que a maioria aqui deve ter alguma religião, é importante a gente fazer oração. O futuro transcendente. Por que a gente deve ser bom? Existe outra vida? Existe vida em outro planeta? Outros habitantes de outros planetas podem vir até aqui? Se vier, o que você vai conversar com ele? Alguém que pode viajar
de uma distância de 75 anos-luz. Se ele pode viajar essa distância e chegar aqui, qual o nível de desenvolvimento dele? Já paramos para pensar sobre isso? No conteúdo transcendente, é uma reflexão de como nós, por que passamos pela situação que nós passamos, por que nós estamos aqui, por que acontece conosco, como que a nossa consciência age para nos colocar nos devidos lugares ou nos locais onde nós estamos. Certo? E o que é que a gente pode fazer para mudar esse ponto de vista? Ou melhor, as circunstâncias que vai nos colocar nesse onde nós estamos e o que a gente pode fazer por sair desse local. O organon é um organon composto de 291 parágrafos, a gente comentou todos eles, ele ficou com 687 páginas, aquele pequenininho que está ali. Esse daqui é a qualidade total à luz do Evangelho, ele não está pronto, aliás, ele só falta corrigir, aí eu parei para corrigir esse aqui, e esse aqui também eu tenho que reescrever, porque tem muita cópia, e os donos do texto pediu para eu reescrever do meu jeito e passar para eles de novo. Vai me dar um pouco de trabalho, e eu me dediquei mais a trabalhar nesses dois aqui. Bom, com isso, gente, a gente vai fazendo essa reflexão. Muda a energia do ambiente na hora, muda. E aí? Esse daqui nunca ninguém conseguiu dar explicação para ele, é chamado de olho de Deus. Eu fui lá ler, pelo menos os 2 artigos que eu li, eles falam que ele não sabe se é uma galáxia, o que é, sabe que está lá. Galáxias como essas aqui são milhares, cada uma dessas aqui tem bilhões de estrelas. E segundo a filosofia religiosa que eu sigo, cada estrela tem um corpo de planetas, de 7 a 30. E todos têm vida. É possível? Certo? E aí? Nós não estamos sozinhos no espaço. Essa é uma forma que eu acredito. Mas aí a gente tem que começar a pensar diferente. Certo? E aí a gente faz essa pergunta. Vocês já pararam para pensar de onde vocês vieram? Foram feitos no momento da concepção? O óvulo fecundou, começou tudo? Ou no momento que nasceu, e tem gente que acha que enquanto não nasceu não tem vida. Ou já tiveram outras vidas e estão revivendo outra situação no palco da vida. Cada um com a sua reflexão. Mas a Universidade de Harvard, fazendo uma pesquisa, eles foram vendo o processo de evolução da Terra nos últimos 40 mil anos. Mais ou menos, não lembro a data que eles viram lá, mas ao longo de todo esse tempo que consideram que tem a vida na Terra, eles fizeram uma retrospectiva. E se vocês pararem para pensar, quem aqui tem mais de 30 anos? 1, 2, 3, 4, 5, né? Gente, há 30 anos atrás, falar em celular, ninguém nem imaginava. Quando muito falava assim, no futuro o dinheiro vai ser de plástico. Aí falavam que era besta, do apocalipse, não sei o quê. Hoje o cartão de crédito é um dinheiro de plástico, né? E que alguém abre mão do cartão de crédito porque é da besta? Então o mundo foi modificando e as pessoas tiveram que acompanhar a mudança do mundo. E é interessante a gente fazer essas reflexões. O mundo vai acabar no ano 2000, passou 2000, chegou 2012, falou que ia acabar em 2012, passou 2012. Hoje é a data limite. Aí o que será depois da data limite? Nada. Você não vai mudar o mundo assim no estalar de dedo, não. Apenas as disposições cósmicas mudaram. Portanto, vocês sentem que a energia está diferente. Alguém já deve ter percebido. Bom, diante dessas reflexões, vamos ver mais. Olha aqui. Galáxias. E nós estamos lá na periferia da nossa. Está aqui a foto, olha aqui onde nós estamos. Existe todo esse mundo em torno de nós. Para a gente acreditar que nós estamos sozinhos no espaço, é muito, no mínimo, egoísmo. Uma das grandes situações que eles faziam, segundo os ufólogos falam, que as autoridades dizem assim, se existir alguém mais forte do que eu, como que eu serei o dono do universo, do mundo? Então, a polaridade que existia antes era a Rússia e Estados Unidos, eles não admitiam porque eles, ou eu, ou o Rússia ou os Estados Unidos achavam que eram os maiores. Isso é que o cara fala lá, a opinião deles lá na ufologia. Aí hoje entrou mais a China não fala nada sobre ufologia, pelo menos a gente não vê. Também se eles falarem a gente não vai entender, né? Bom,
O que tem hoje é que fica mais aberto, as pessoas falam mais alguma coisa, mas as matérias sobre avistamentos também está menos. Aí vem a teoria do 2020, vamos esperar para ver. Mas o que interessa para a gente agora é que tudo isso que a gente fez, para a gente levar a refletir, as diferenças que existem no nosso mundo hoje é muito grande. E hoje com a internet, as distâncias ficaram menores. Então quem for lá no YouTube e falar assim, África, você vai ver como que vive bem lá na África. Né? Se você colocar Estados Unidos, você vai ver como que eles vivem lá. Você está cheio de vídeo mostrando. Alguns países têm mais, outros têm menos. E pelo Google também você vai lá nas cidadezinhas, você anda pelas ruas, todos os lugares têm seus problemas. E todas essas diferenças, eu estava brincando ali e falei assim, acho que aquela menina veio da Rússia. Porque todo mundo aqui sentindo frio, ela com a blusa ali tranquila, né? Sem nenhum sinal de frio. E eles, com menos 20 graus, eles fazem corrida de biquíni, lá na corrida que eles fazem lá no gelo. Então, todas essas diferenças que existem em todos esses países, as diferenças culturais, a gente vai vendo que existe alguma coisa a mais para gerenciar tudo isso. Porque senão seria muita injustiça. Uma pessoa nasce lá no Chad, um dos países mais pobres do mundo, outros nascem no Canadá, que tem tudo na mão dele, o governo faz tudo por eles. Bom, vamos lá. A gente fez essa reflexão aqui e a gente vai ver que fala-se a ciência evoluiu muito. Mas nesses últimos anos, nós vimos surgir tuberculose, o câncer, a AIDS e agora o HPV. Aí lá na Bolívia já apareceu um outro vírus lá que está matando, que eles nem sabem como que ele mata. Ou seja, as doenças vão ficando sofisticadas. Por que elas ficam sofisticadas? Como é essa sofisticação da doença? Certo? Aí nós temos que procurar entender. Embora os florais tenham mais de 74 anos, ele é bem difundido e pouco compreendido. Existem mais de 25 sistemas florais, cada um com a sua aplicabilidade e forma de ser feito. As gotas são suaves, interferência no emocional humano. Eles não agem na doença crônica, mas no estado de ânimo do doente. Podemos dizer isso. E sempre a gente deixa isso aqui, colabora com a limpeza do planeta, colaborando com a limpeza da cidade, porque é fundamental nós entendermos que sem higiene não tem saúde. E se a gente não ajuda a colaborar com a limpeza, a gente está prejudicando a nós mesmos. O custo de um lixão, hoje não é mais lixão, é aterro sanitário, o custo do aterro sanitário é muito alto. Então se você joga um papelão, plástico, vai jogando tudo num local só, vai sobrecarregar o aterro sanitário. E se você separa plástico e papel para o catador de papel catar, e joga no lixo, que tem que ser lixo mesmo, você vai aliviar o aterro sanitário. Então ele vai viver mais tempo, vai durar mais tempo, vai ser menos custo para a cidade, menos custo no geral. Então são pequenas atitudes que nós não tomamos, não temos a educação de tomar, que eu vejo lá na hora que eu vou levar as crianças no colégio. As pessoas vão botando lixo na rua, o catador vai lá rasgando as sacolas para pegar a latinha. E às vezes um dia eu fiquei olhando quanta desumanidade. A pessoa botou várias latinhas dentro da sacola de papel higiênico. E o catador foi lá, abriu, pegou a latinha dele e ficou com aquela sacola aberta ali para o lixeiro pegar. Então, muitas das vezes, nós não temos consciência do que é, pelo menos, ter respeito por nós mesmos. Porque se a gente não colabora aqui, nós estamos muito doentes. Se você não consegue saber que o outro existe, você está muito doente. Então, o floral vai interferir no nosso emocional. E o nosso emocional e o nosso mental. Se eu chegar ali e pisar no pé dele, ele vai pensar rápido. Primeiro ele vai gritar, é o emocional. Ai, certo? E ele vai pensar, bom, ele é mais fraco do que eu, vou dar um empurrão nele. Mas se fosse um cara de 2 metros de altura, ele fala assim, por favor, você está pisando no meu pé. Então, a nossa mente raciocina se eu posso ou não agir, o nosso emocional não. Se eu colocar uma foto de 2 pessoas nuas aqui, todo mundo vai ter uma reação instantânea. Depois ele vai raciocinar. Entendeu? Então, o emocional, a gente não tem domínio sobre nós, não temos domínio sobre o nosso emocional. Certo? Alguns locais por cultura são muito frios, ou outros, como nós, somos muito expansivos, falamos às vezes sem refletir. Então, os florais foram criados por Eduardo Bach, um médico inglês, e os florais de Minas foram criados por Breno e Edna Mara. A Edna Mara pegou a parte metafísica, a parte sensível dos florais, para classificar como que eles tratam as pessoas, e o Breno foi vendo a parte técnica, o que ele tinha de substância química, o que ele tinha de similaridade, as nossas flores com as flores do Bach, para poder desenvolver os nossos florais.
E tem também os fitoflorais. Então, embora os fitoflorais são mais recentes, eles foram desenvolvidos pelos criadores do Florais de Minas, Breno e a Dinamarca. São compostos de tinturas e essências florais. Tem como proposta agir no físico e no emocional, proporcionando uma melhora holística, agindo como suplemento energético. Não é remédio. Esse aí que é um detalhe importante para a gente poder indicar os florais, indicar o fitofloral, indicar uma hepatia. A gente tem que prestar atenção em determinados termos técnicos que juridicamente fazem a diferença. Ajudam em vários tratamentos. Então, o fitofloral, esses florais de Minas foram fundados em 1989. Bem recente e muito difundido no Brasil, bem aceito pelas pessoas. Quando a gente vai, por exemplo, problema respiratório, nós temos um fitofloral específico para tratar o problema respiratório. Problema de rins, idem. E quem tem perda óssea, aqui são todos jovens, né? Mas as pessoas têm pai, avô, que começa a ter artrite e artrose. Então nós fazemos uma associação de 3 fitoflorais. Começa primeiro com o Ventilium, que vai tratar o pulmão. Depois o Effluvium, que vai tratar o rim. E depois o Sustentável, que vai tratar o osso. Várias pessoas que a gente tratou com mais de 60 anos, ao longo de 3 meses, porque são 3, cada vida em um mês, ao longo de 3 meses, eles recuperaram 20% da perda óssea. Nenhum outro tratamento recuperação. Aí depois nós temos recurso da homeopatia para ajudar a recuperar, certo? Ou seja, a maioria das coisas, a gente encontra tratamento muito fácil nas terapias naturais. Os florais atuam nos corpos emocionais. A homeopatia atua nos corpos etérico e mental. E também temos também elixir de cristais. Esse eu só li uma vez, o processo de fazer mais ou menos como floral. O floral, como que a pessoa faz? Se não tiver descrito ali, vocês me cobram para me explicar depois na frente para vocês, tá? Os florais são feitos de flores e são diluídos 3 vezes para se chegar ao consumidor. Eu esqueci o detalhe da garrafinha que eu ia trazer. Então, quando você pega o floral lá na natureza, cada um vai ter todo um processo de você fazer. Mas vamos pegar um exemplo teórico. Você foi lá, pegou a flor, botou nesse potinho, num potinho como esse, e deixou a flor lá do lado da planta o dia todo. Por exemplo, você colheu 6 horas da manhã. Não funciona assim. Deixa o pote lá do lado da flor e você vai recolher, levar para casa às 6 horas da tarde. Um exemplo. Essa é a tintura mãe, que vai ficar em infusão mais um tempo lá no local apropriado, tampado, fechado. A água, as flores você colocou numa mistura de água e conhaque. Floral é com conhaque. Aí vai ficar guardado, depois vai coar. Essa coagem você vai pegar 3 gotas desse vidro, vai colocar num outro vidro para você vender para a farmácia, que é a solução de estoque que é chamada. Aí a farmácia vai pegar 3 gotinhas, de 3 a 4 gotas, e vai vender para vocês. Entenderam como é diluído? A homeopatia é mais. Então o dano ecológico para fazer um floral é mínimo. E o floral tem floral para muitas situações. No Florais de Minas são 108 florais. Lógico que a gente não tem como falar sobre todos eles aqui. Mas no nosso curso, quem se interessa em fazer, daqui a pouquinho a Carol vai distribuir para vocês o folder do nosso site. Então, nos florais tem muitas floral para muita ajuda. Por exemplo, é comum o casal, a pessoa casa e depois de um certo momento um deles acha que sexo é pecado e acabou. Aí normalmente acaba o casamento e fica aquela coisa meio estranha. E para esse conjunto, essa situação, tem um floral. E tem pessoas que vai levando a sua vida mais ou menos normal, mas com aquela questão de sexo é pecado. Então esse floral vai ajudar a pessoa a deixar de pensar desse jeito. Ou seja, até para isso tem remédio. É uma disfunção emocional. Aí para fazer o floral tem as mais variadas técnicas e formas de se fazer. Deve-se respeitar a fase da lua, os meses do ano. Os primeiros foram criados pelo Dr. Eduardo Bach, depois tem o de Minas, tem florais do Sul, tem florais do Amazônia, florais do Nordeste, florais da Austrália. Os da Austrália também são muito interessantes. Florais da África, do sul da França, da Sibéria, do Alasca, tem da Califórnia. São 25 sistemas de florais. Cada um com a sua especificidade, cada um com as suas teorias.
E nós temos que prestar atenção na hora de escolher floral. Não vou falar assim, use esse, use aquele. Os florais de Minas, florais de Bach, florais australianos, são os mais bem conceituados, são aqueles mais bem estruturados. Os outros vocês peneiram bem para ter cuidado com as reações que podem ter, certo? Tem, na Organização Mundial de Saúde, depois a gente vai ter um texto ali, que o floral, não é previsto o floral te fazer mal. Agora, se você enfrentar o floral, ele te faz mal. Por exemplo, você toma um floral para você não ter medo. Que tem para dirigir, para tirar carteira. Tem 2 florais. Um, a pessoa tem medo de coisas concretas. E o outro tem medo de coisa abstrata. Então, na hora de tirar carteira, você está com medo de quê? Concreto ou abstrato? Então, você toma um floral de manhã e o outro à tarde. Aí você vai se equilibrar para tirar carteira. Mas você resiste. Você está tomando floral e fala assim, mas eu vou bater o carro. Mas vai me assaltar, mas não sei o quê. Você resiste àquilo ali. É um caso raro. Você vai sentir terrível dor nos rins se você continuar tomando aquele floral. Porque, na realidade, você tem um medo que não se enquadra nem no concreto, nem no abstrato. Você tem que procurar dentro daqueles outros florais qual que vai agir dentro do seu medo específico. Certo? Então, a grosso modo, nós temos um medo abstrato e um medo concreto. O medo concreto é aquele. Medo de animais. Se você for andar no campo, é possível você encontrar uma cobra, é possível você encontrar aranha, boi, cachorro. Se você vai andar, o medo abstrato, a criança, é mais para criança, ela fala assim, vai lá no quarto pegar aquela camisa para mim. A luz está apagada, acende a luz, não tem um monstro. É um abstrato, não tem um monstro. Para nós não tem um monstro, mas ela está vendo o monstro, nós temos que respeitar. Tá? Se a criança falou que tem um monstro, você tem que respeitar o que ela está vendo. E tem um outro floral que é interessante, chama Mata Patenar. A mãe queria um menino, e veio a menina. Aí a mãe sempre olha para aquela menina e fala assim, eu queria um menino. Essa criança, ela desenvolve um padrão psicológico que esse floral vai ajudar. E quando a criança toma o floral, pode ser criança pequena, que nem sabe que a mãe tem raiva dela por causa disso. Ela xinga a mãe, mas terrivelmente. Nós tratamos de uma criança que a mãe queria uma menina de todo jeito, que é um menino. Ele xingava a mãe dele de tudo quanto era nome, olhava para a cara dela e ficava xingando. Aí, só que a gente falou para ela, ele vai te xingar. Ela xingava e falou, o que é isso, menino? E ele xingava. Lembra que a gente falou assim? E olha de onde você veio? A criança, antes da fecundação, já existe junto com a família e está escutando tudo que a família está pensando. Tá? Então o floral vai ajudar nisso. Ou seja, as terapias naturais, elas vieram para quê? Para impulsionar a humanidade, para ajudar a gente a sair dessa caixa que a gente está aqui e crescer. Só que vai existir uma série de empecilhos, porque na hora que a gente fala em nos aperfeiçoar e nos melhorarmos, aí vem, cada um tem a sua ideia. Cada um pensa em conseguir alguma coisa diferente em cima da desgraça alheia. E aí que vem o grande problema. Se todo mundo se harmoniza, fica mais difícil. Entendeu? É aí que vai tentando travar. Então, vamos lá. A homeopatia é feita a partir da tintura-mãe, com diluições e sucções sucessivas, que podem ser decimais, o DH ou simplesmente um X, o CH ou simplesmente um C e o LM, que às vezes vem só o L. A homeopatia é o seguinte, a gente vai pegar uma gota de a tintura, você faz a tintura de qualquer coisa, poeira, catarro, veneno, por exemplo, arsênico. Arsênico, uma cabeça de alfinete de arsênico mata um cachorro quase que instantaneamente, não é isso? Só que o arsênico diluído, dinamizado, ele cura câncer. Principalmente o câncer no cérebro, o tumor morre. Aí vai lá, abre, tira, sem nenhuma sequela, sem nenhuma lesão. Bom, a partir do momento que você pega uma gota da tintura feita do arsênico, você coloca na vasilha com 100 gotas de álcool e água, para centesimal, ou 10 gotas de álcool e água. Só que você faz 10 gotas, não vai dar nada no vidro, ele vai dar um tiquinho. Então você vai colocar a proporção, por exemplo, num vidro vai caber 200 gotas, você vai colocar para fazer o DH, 200, você vai ter 100, tipo 10, vai botar 20 gotas da tintura e 180 gotas de álcool e água. No CH vai ser, para 200 vai ser 98 com 2 gotas. E no centésimo, a 50 milesimal é uma preparação totalmente diferente. Aí
Tem que ler lá passo a passo, que é bem diferente de fazer. À medida que você colocou o álcool e a água e as gotas, você vai bater 100 vezes. Esse ato de bater que chama sucção. Certo? A diluição e as sucções. Quanto mais bater, mais força fica o remédio. E o Hahnemann descobriu isso por quê? Ele sabia que tinha que diluir. Mas ele ia de jegue, de burro, para fazer os atendimentos dele. A cavalo e um burrinho, com aquela cangalha com as caixinhas de remédio. O último que ele atendia era o que mais rápido melhorava. Ele falou assim, mas peraí, o que tem diferente no último que eu atendo? É só gênio para descobrir isso, né? Se o último que eu atendo é mais rápido, porque vai sacudindo. Então ele contratou alguém para sacudir para ele. E ele estipulou 100. A 100 vezes. No início ele fazia o decimal, mas ele viu que era dividir por 100, o efeito era melhor. Certo? Opa. Foi criada pelo médico alemão, Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, normalmente conhecido por Samuel Hahnemann. Foi criada em 1794, ela tem 225 anos que ela foi criada. E até hoje ela é mal compreendida e mal aceita. Bronquite é curável ou é incurável? Infecção de garganta é curável ou é incurável? De que forma você pode curar? Eu já tive infecção de garganta, já tive bronquite. Então vamos lá. A homeopatia é extremamente ecológica, pois a partir de um vidro de 30 ml de tintura mãe, dá para fazer dezenas de vidros do CH1, que é possível fazer dezenas de vidros do CH2, portanto não causa dano significativo à natureza, e ainda seu uso não polui, pois quem a ingere não elimina resíduos químicos. É outro fator importante. Por exemplo, o ferro metálico é o principal remédio para combater a anemia. E as pessoas que têm monoideias, só pensa de uma forma. Então, para passar em vestibular, passar em concurso, quem toma ferro metálico melhora a capacidade de compreensão, porque ele vai começar a pensar em mais coisas, mais possibilidades. Se você pega faz o processo como um material sólido, você tem que fazer por trituração. Então, vai fazer até o CH3 por trituração. Uma técnica diferente dessa aqui, que não vai em caso agora a gente explicar. A partir do momento que você pega uma gota de ferro metálico para você fazer o processo, da tintura mãe, para você fazer o CH1, depois o CH2, sucessivamente, você não vai causar dano à natureza. Você pega um pé de arnica, você vai fazer 1 litro de tintura, quanto tempo você vai levar para fazer toda ela, se a gente usa a partir do CH6? Então, se você tem um laboratório, faz 1 litro de tintura de arnica, você abastece a América do Sul todinha, com um pé de arnica. Entendeu? Ecologicamente, muito positivo. Primeiro passo, tá certo? E não causa dano, porque quando você está tomando homeopatia, você está tomando álcool, água e energia. Normalmente é 30% de álcool. Então é energia. Se você toma os remédios químicos, o que vai acontecer? Vai ficar alguma coisa escondida no seu organismo, e outra parte você vai não, pela cesoplanulina, vai para os rios, contamina tudo. E a homeopatia não contamina. E tomando homeopatia, normalmente a gente passa a comer menos. Também vai causar menos danos à natureza. A indústria de alimentos não vai gostar muito disso. E outro detalhe, quando a gente toma a homeopatia, quando a gente vai se desintoxicando, a tendência da gente é não adoecer. Certo? Se você pegar mais ou menos um número, estou jogando aqui um número empírico, só para a gente poder entender. Se a gente vê dentro da nossa sociedade, vamos colocar que 30% das pessoas têm doença crônica. Então eles estão sempre procurando tratamento. Os outros 70%, nós vamos pegar 20% que de vez em quando adoece. E os outros 50% nunca adoece, só adoece na hora de morrer. Mais ou menos assim, né? Aí a gente vai vendo que se você tratar, quem tem doença crônica vai adoecer cada vez menos. Vai cada vez ter menos doença. E aqueles que tinham menos doença vão ter muito menos doença. Por isso não agrada tanto a ideia da homeopatia. Só que nós temos que lembrar que nós vivemos num meio extremamente hostil. Nós chegamos a beber 18 litros de agrotóxico por ano. Então nós vamos adoecer. E aquele
que só ia adoecer na hora de morrer, vai começar a sentir na pele bem antes. E uma coisa mais importante que nós pensamos, doença, é quando a pessoa está com a doença do físico. Mas a doença principal está no mental, como a gente explicou antes. Aqui a gente está falando de novo, a segurança do meio ambiente está em nossas mãos. Muitas das vezes a gente pensa em que é obrigação das autoridades fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Mas tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer dentro da nossa casa, vai beneficiar dezenas de pessoas e a gente às vezes esquece disso. A homeopatia age nos corpos sutis dos seres vivos. Ela pode ser usada em humanos, animais, plantas, solos e na desintoxicação da água. Uma amiga nossa que é formada em farmácia, ela começou a fazer a pesquisa, ela conseguiu reduzir 20% do chumbo na água com homeopatia, nos primeiros testes que ela fez. Aí você vai falar assim, mas só 20%? Mas os outros métodos não eliminam nada. Nada. Certo? E aí vem outros detalhes. Já fizeram o teste de colocar homeopatia no tanque de combustível. O carro consome menos. Mas não todo mundo teve a perseverança de continuar colocando homeopatia no tanque de combustível. Coloca a homeopatia num pouco de água e coloca no tanque. Não vai estragar o tanque com um golinho de água para a homeopatia poder descer até o combustível. A desintoxicação do solo. Agora que eu lembrei que eu tinha foto lá e esqueci de trazer. Mas no site tem essa foto. Um repolho tratado com agrotóxico, ele fica no máximo num tamanho assim. E um repolho tratado com solo, tratado com homeopatia, e ele tratado com homeopatia, ele fica desse tamanho assim. Certo? A diferença é muito grande. O gado tratado com homeopatia, ele ganha 35% a mais no peso e produz 35% a mais de leite. Significa que se você tem uma vaca que dá 10 litros de leite, ela vai dar 13,5. Certo? Então a diferença é muito grande. E aquelas pessoas que vão experimentando tratar com homeopatia, normalmente eles dão prosseguimento. A mosca do chifre. Tem a homeopatia, que tem um laboratório lá em São Paulo que já vende homeopatia pronta, que chama mosca do chifre. A pessoa bota no sal para o gado comer, em menos de 12 horas a mosca do chifre desaparece da propriedade da pessoa. Certo? E tem remédio que se você tomar, o mosquito não te pica. E se ele te picar, você não vai pegar as doenças normalmente que eles causam. As plantas, já citei o caso do repolho, existem várias pesquisas de homeopatia usada nas plantas, o resultado é muito grande, muito benéfico. O que? Tem alguém com pressa querendo passar aqui, né? O resultado das plantas é muito benéfico. As pessoas que têm testado, têm dado bastante sucesso. A Universidade Federal de Viçosa tem várias pesquisas nessa área e várias pessoas trabalhando aqui. Com os animais, nós já citamos o caso do ganho de peso, e teve um caso de uma fazenda que ela gastava R$5.000 por mês com remédio. Só remédio. Ao tratar com homeopatia, passou a gastar R$50 por mês. E para os seres humanos, conforme eu citei antes, infecção de garganta, tem um remédio na homeopatia, a gente não fala o nome, ele corta uma infecção de garganta em 10 dias, minutos ou segundos. 10 segundos. Não é loucura não. Uma criança lá na vizinha nossa sempre tinha infecção de garganta da placa, ele não conseguia comer, nem água ele engolia. Aí sempre tomava os remédios, a gente tinha mudado para lá, ela estava recente. A minha esposa explicou para a senhora, olha, a gente trata com homeopatia, melhora muito rápido, o remédio é esse aqui. Mas era na sexta-feira, às 6 horas da tarde, não tinha como fazer o remédio. Ela pegou a garrafinha com água, botou as 3 gotas do remédio e falou assim, olha, você dá para ele um copinho, uma tampinha dessa agora, daqui umas 2 horas você dá outra tampinha. E como ela foi lá no portão entregar, ela abriu a garrafa, já deu uma tampinha para o menino. Quando ele entrou dentro de casa, a mãe estava com fome. Ela abriu a boca, não tinha nada. Ela foi, falou para minha esposa, ligou para minha esposa, vizinho falou por telefone, engraçado, mas espera aí, que coisa estranha. Ele não estava conseguindo nem beber água, ele chegou dentro de casa e pediu comida. Ele falou assim, é assim mesmo. É rápido assim. Certo? E nunca mais eles inflamaram a garganta. Alguém aqui conhece esse livro? Nem tu, José? Bom, esse livro aqui foi escrito por uma física da NASA,
chamada Barbara M. Brennan. E ela relata que desde criança ela via em torno das pessoas uma camada de luz, e ela ia identificando essa camada várias situações interessantes. No livro ela vai ver que tinha 3 pessoas sendo investigadas por um crime de estupro, seguido de assassinato. E os 3 foram presos. E aí ela viu que os 3 tinham um rosto chorando na aula. E aí eles perguntaram para ela, que ela estava fazendo pesquisa, falou, os 3 têm um rosto chorando na aula. Eu sei qual, mas vocês têm que descobrir, porque todos os 3 devem, qualquer um que se prender está certo. Porque um matou nessa vida, outros mataram em outras vidas e não foram punidos ainda. Certo? Aí é que vem. Dá para ver daí? Dá, né? Aqui é uma aura doente. No caso, eu lembro do relato lá, a pessoa está com um nódulo no ovário direito e ela olhando para a evidência dela, ela tinha uma pétala do fígado, do chakra do fígado deslocada. Nós temos 7 chakras que são fontes de energia que fica girando. No curso de homeopatia, o pessoal tinha um negócio chamado auromíter, que eu deveria lembrar de ter trazido ele hoje. Então, são 2 varinhas, 2 fiozinhos de cobre que a gente coloca numa caneta, um tubinho qualquer, né? E aproxima do chakra. Eles rodam, viram para um lado ou para o outro, ou abrem para os 2 lados. E ali vai dar o sentido que o chakra está girando. Se ele tiver, um gira para a esquerda, os outros tudo gira para a direita. E o do alto da cabeça, se estiver girando errado, a pessoa fica louca. Ele nunca vai girar errado. Eu só encontrei dezenas de pessoas que fiz o teste, só uma pessoa que eu encontrei que girava errado. Ele era extremamente fanático e tinha a Bíblia toda decorada. Você falava onde estava. Você queria achar tal assunto. Aí ele parava e ficava assim. Fazia assim para a gente esperar. Daí uns 5, 10 minutos. É capítulo tal, versículo tal. Esse é o único que eu achei que estava investido. Ele levava uma vida normal, né? Só que era tudo para ele tinha que ser enquadrado ali dentro, exceto algumas coisas. Aqui a Barbara Brennan ela tem um curso de tratamento com imposição de mãos lá em Nova York, e essa foto que ela fez de como que é o tratamento. Então ela fazendo tratamento, ela está aqui, tem esse fluxo de luz que ela fala que é a energia divina que vem para quem está fazendo tratamento, os 2 espíritos que protegem ela, esse é o espírito da mãe dela que ajuda ela, com mais 2 espíritos protegendo, essa aqui é a pessoa que tem tratamento com 2 espíritos protegendo. Isso aqui, gente, quem tem medo de espírito aqui? Tem uma ali que está com a língua até esbugalhada. Gente, isso aqui acontece nos ônibus, principalmente. Quanto mais cheio está o ônibus, mais tem espírito tratando as pessoas. Porque tem energia condensada. Você vai fazer uma viagem de maior distância no ônibus, aí daí a pouco você vê que está todo mundo cochilando, é a hora que eles estão tratando. Quando você cochila, você começa a doar uma coisa chamada ectoplasma. E quem mais dorme, mais doa. E aí, esse tratamento vai acontecendo. Nas salas de aula, quando as pessoas estão bem concentradas, bem penetradas, também acontece. E aquelas criancinhas bulhentas que quebram janela, quebram carteira, batem no professor, aí, em vez de ter tratamento, tem adoecimento, né? Tem lá os espíritos também, mas para fazer bagunça, fazer baderna, porque a condição vibracional das pessoas ali dentro são muito antagônicas. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece em nossa volta. Aqui uma hora bonitinha que todo mundo gostaria de ter, uma hora saudável, bonita, como essa aqui. No site csterapia.com.br tem lá, tem um link de CS Terapias, aí vai ter várias lá e essas fotos estão todas lá, tá? Conseguiu? Aqui, gente, os chakras, os 7 chakras, tem um no alto da cabeça e outro aqui entre as pernas. Esse está ligado à área do sexo. Se ele não estiver funcionando bem, as pessoas estarão com desequilíbrio na área sexual. Se ele estiver funcionando demais, mais desequilíbrio ainda. Esses daqui estão relacionados com os órgãos reprodutores, esse aqui com o sistema digestivo, aqui com o coração, aqui com a fala, aqui com a visão, a evidência e a percepção. Se a gente fala evidência, não é só ver espírito, é percepção. Estava conversando com as pessoas na minha estava vindo para cá, bem antes do celular chegar, eu gostava muito de telefonar e falava assim, poxa, devia criar um telefone para a gente carregar na mão. Aí, fazendo engenharia elétrica, e meus colegas começaram a ficar um mês me zoando se eu tinha projetado um motor para transportar a bateria do celular. Aí, um ano depois, surge o celular. Aí, eu comecei a fazer avaliação com eles, eles simplesmente disseram, nós nunca falamos isso com você.
Ou seja, você está dentro da engenharia. Se um falou que poderia criar, o que todo mundo tinha que pensar? Como nós vamos desenvolver uma bateria que dê para você transportar na mão, não é assim? A condição normal, você tem que pensar em progresso. Se um deu uma ideia boa, o defeito da ideia é essa aqui, tem que unir esforço para aperfeiçoar. Mas as pessoas não querem procurar aperfeiçoar. E uma coisa interessante, apenas 3% das pessoas pensam. 10% aproveitam as ideias. E o resto, aí você tem que saber onde você está. E os 3% que pensam não são os que têm mais dinheiro. O mais dinheiro está para os 10% que pega o que você pensa. E todo o dinheiro do mundo está na mão de 11% das pessoas. 75% do dinheiro do mundo está na mão de 11% da população. E os outros 25% estão na mão dos outros 89%. Dá para imaginar isso? E aqui esse projetor não está projetando, né? Então, se fechar a porta, isso aqui o pessoal não Será? Mas a luz está vindo de cá. A luz está das laterais. Você falou que tem isso no site? Tem no site. Então, aqui, gente, nós temos o corpo. Aqui tem um detalhe que eu esqueci de falar. Esse corpo etérico e esse aqui é o corpo emocional. Aquele que eu expliquei antes, se a pessoa pisar no pé, se vê uma foto de uma pessoa nua, a reação está ligada a esse corpo aqui. Corpo etérico, alguém já viu falar em cirurgia espiritual? Dr. Fritz, esqueci o nome, Arigó. Então a cirurgia espiritual é feita aqui, nesse corpo etérico. É quase igual ao corpo físico. Ou seja, isso aqui, na hora que a gente morre, se você for muito materialista, esse aqui vai ficar preso ainda, te ligando ao corpo físico morto lá. Se você for uma pessoa mais espiritualizada, mais apegada, ele dissolve e você vai embora. Então morrer é diferente de desencarnar, tá? Aqui o corpo mental. Nesse corpo mental, detalhe importante, o floral vai agir aqui, ó, nesse corpo. O corpo mental é onde a homeopatia age. Então, a gente vai ver mais à frente, pessoas extremamente autoritárias. É no físico que está o problema? Vai repercutir no físico, mas está no mental. Então, vai agir nesse corpo aqui, que é o corpo amarelo. Esse outro aqui, que ela está chamando de astral, é um emocional de outras vidas. Quem assistiu Lagoa Azul? Várias pessoas assistiram, né? Porque existe até hoje por lá. Alguém ensinou para aquele casal o que eles tinham que fazer? Mas eles fizeram muito bebezinho, fizeram? Isso é instinto, está aqui, ó. Eles, num dado momento, eles se olharam um para o outro e eu, mas tem alguma coisa diferente aqui, o que está acontecendo? Sentiu reações e as coisas foram acontecendo, não é assim? Alguém ensinou para eles? Não. Naturalmente, eles desenvolvem determinados instintos. As crianças que estão nascendo hoje, eles nascem com essa percepção aqui muito ativa. Eles aprendem muito fácil. Algumas coisas eles até sabem. Tem um colega que trabalhou no colégio militar e falou que tem aluno lá que eles sentam na sala. Eu não gosto de assistir aula, mas tem que ir para a escola. Aí eles vão para uma sala lá e ficam folheando o livro. E sabe qual é a nota que eles tiram na prova? 9,8, 9,7. Enquanto tem uns que se matam de estudar para tirar 7. Que é o ponto de corte. Tá? Ou seja, é nessa parte aqui. Esse etérico padrão, essa carinha bonitinha que nós temos, ela foi registrada. Por isso que a gente guarda a lembrança, ou melhor, que a gente guarda as aparências, que a gente vai aperfeiçoando a nossa aparência. Quando vocês estudam biologia, não tem chamado elo perdido? Tem? Lembra? Lá vem o processo evolutivo do ser humano, aquele ser macacoide, ou hominídeo, como queiram, aquela aparência bem disforme. Aí, depende, em determinado momento, ele apruma o corpo, fica mais ereto, alonga o cérebro. Tem uma palestra, eu tenho o link dela, vou colocar num dos dois sites, que tem o site Espírita e o site da Homeopatia. Então, vou colocar lá no site Espírita essa palestra, o link dessa palestra lá para vocês acharem, que chama-se Evolução ao Longo do Tempo. Foi feita uma pesquisa que em todos os continentes, quando mudava o cérebro, o formato da cabeça, mudava em todos os continentes. Então nós tínhamos a cabeça muito achatada. Aí em um dado momento a testa levantou mais um pouco. Mais outro momento aumentou mais um pouco. E mais outro momento aumenta mais um pouco. É um médico lá do Rio de Janeiro que fez essa palestra. E ele fala que nesse momento, a Terra passou por várias enxertias do processo evolutivo. E cada vez que vem essa enxertia
de fora, que são inteligências de fora, ou seja, espíritos que migram de outros planetas, vêm para cá, reencarnam e fazem input para que você passe pelo processo de melhoria. Quem foi criado aqui na Terra são 5%. 95% é ET. Se vocês estão aqui hoje tentando entender terapia natural, vocês não são da Terra. Se você fosse daqui, estaria em outra condição. Muitos que estão da Terra aqui, hoje eles têm condições evolutivas muito melhores que a nossa, porque eles são mais dóceis, são mais mansos. Nós que viemos de fora, principalmente os capelinhos, são maus, são frios, calculistas. Certo? E são aqueles que têm a aparência mais bonita. E a não ser os de Aldebaran, que a maioria são os russos, que só pensam muito nas condições sociais. Então, nossa aparência está registrada aqui, e a gente vai, esses inputs para aperfeiçoamento nosso, vai vindo de inteligências que não são da Terra. Na África tem 5 planetas diferentes de origem, e são extremamente brigões, rebeldes. Mas muitos dos espíritos que estão lá hoje são europeus e norte-americanos, e vão passar por uma liçãozinha de como que é viver na África. Ou seja, você negligenciou, explorou, abusou, vai lá. Logicamente que tem gente lá que é missionária, para fazer o bem. Tem aqueles que estão lá reencarnando, porque eles, aonde a compatibilidade com o planeta deles tem que ser lá, porque você nasce em compatibilidade com o planeta. Os russos lá aguentam menos 30, 45 graus, eles vêm do planeta frio. Então eles vão querer ficar aqui. Enquanto eles migram para o Brasil, eles vão para onde? Para o sul, que é frio. Entenderam? Existe sempre um padrão de compatibilidade. Você tem que estar dentro de um local compatível com a sua necessidade e com as suas condições de suportabilidade. Tá certo? Nós que estamos aqui no Brasil, a grande maioria, foram pessoas que aprontaram lá na Europa, mas como tem fé, como acredita em Deus, aí vem para o Brasil. É o país mais religioso do mundo. Em compensação. Aqui é o corpo causal, esse aqui é o seu HD. No livro Homeopatia Tratamento para o Espírito para o Corpo, a gente falava em CD, ROM, que na época era CD-ROM, e hoje é HD, de vários teras. Né? Tem pessoas que conseguem lembrar de várias vidas. Outros não lembram nem do que comeu ontem. Né? Mal lembra da família dele. Ou seja, são padrões de cada um. Lá na Rússia tem um menino que ele conta como que era a vida no planeta dele. Chama Boris. E aqui é o Espírito, a nossa centelha divina, aquilo que nos liga a Deus. Para vocês entenderem isso aqui, vamos comparar com a máquina de tirar dinheiro, máquina eletrônica. Se alguém chegar lá, explodir uma máquina daquela, roubar o dinheiro dela, vai acontecer alguma coisa com o computador central? Vai? Lá no centro, lá no caixa central do banco? Apenas vai acender uma luzinha lá, ó, tal caixa foi danificada. Entenderam? Então, isso, nós somos comparados, para a gente fazer a comparação didática, as caixinhas eletrônicas, a gente está aqui aprontando. Cada coisa que a gente acontece boa, acende a luzinha verde lá, didaticamente falando. Se a gente faz uma coisa ruim, acende a luzinha vermelha. Certo? E aí, a vermelha e a verde vão contrabalançando para acontecer algumas coisinhas no meio do caminho para nós, conosco. Ninguém passa por certas coisas de graça. Nós temos, existe um mecanismo chamado consciência que regula as nossas ações, regula os nossos padrões vibratórios. A AIDS é uma doença conscienciológica. Em um dado momento o espírito surta e ele deixa de controlar o seu sistema imunológico, desenvolve uma proteína que destrói o corpo. E é irreversível. Tem um livro que chama Sexo Além da Morte. Certo? É um livro bastante pesado, são 3 livros. O Abismo, Aglon e Sexo Além da Morte. É bom ler os 3 na sequência, quem quiser saber. E ele fala dos espíritos que estão em extremo sofrimento. Tá certo? E quem quiser saber daqueles que estão em regeneração, tem Violeta da Janela e Nosso Lar. Que são espíritos que já estão em condição feliz, em condição que a gente gostaria de estar depois dessa vida. Que todo mundo sabe que vai morrer um dia, né? Então, beleza. Tranquilo, gente? Sem sustos? Independente de religião, de forma de crer, isso que está aqui, quem for vidente vai ver. E não existe uma vidente só que viu, existem vários videntes. Logicamente que nós não somos todos videntes, porque senão as coisas iam se complicar. Imagina você levantar de manhã cedo
Abrir o olho e tem algumas coisinhas bem feinhas que passou a noite contigo. Ou se você vê um anjo, tem um colega meu que ele era uma pessoa muito complicada, mas muito complicada em vários aspectos. E certa vez ele teve um sonho que um rapaz muito bonito chegou, ficou de pé na porta do quarto dele e falou assim: venha comigo. E saiu pela janela, aí ele saiu do corpo, pela janela, e aí ele mostrou lá de fora assim, um jardim muito bonito, e aí ele falou assim: tudo isso é nosso. E subiu. E ele acordou assustado, o telefone tocou, o tio dele tinha morrido. Ele falou assim: a partir de hoje eu acredito que existe vida depois da morte. Aí começou a acreditar em um monte de coisa. Ou seja, cada um tem um momento de despertar. E ele era bem complicado. Bom, essa aqui é a foto do Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia. E a homeopatia, agora a gente entra aqui. Certo? Bebeu mais uma aguinha. Bom, gente, quando o Hahnemann criou a homeopatia, ele era um médico, e ele tratava as pessoas, dava remédio às pessoas ficavam doentes. Ele dava remédio às pessoas ficavam doentes. E ele falou: mas por que as pessoas estão ficando doentes de novo? Por que eu dou remédio e as pessoas morrem? Não está tendo melhora nenhuma. E ele deixou de ser médico e passou a traduzir livro. E para ele viver como tradutor de livro, ele tinha que trabalhar durante 46 horas para dormir 2. Ele ficava 46 horas acordado e dormia 2. Ele traduzia livro na mão. Nem sei se tinha uma máquina de escrever, devia ter, que ele tinha os livros escritos, né? Então, ele tinha, para sobreviver e cuidar de 12 filhos, ele tinha que trabalhar 46 horas direto. E ele traduzindo a matéria médica do Dr. Cullen, que mostrava que os índios peruanos curavam a febre amarela com a casca de quina, Cinchona officinalis. E aí ele observou que se ele tomasse, ele falou assim: se eu tomar esse chá de quina, ele arrumou o pó da casca de quina, fez o chá e tomou, ele começou a ter a febre a cada 15 minutos, ele tinha a crise de febre. Ele foi, diluiu pela metade. A febre passou para meia hora, isso é importante. Aí ele diluiu, a febre passou para 1 hora. E a família diluindo, isso passando até desaparecer. Aí ele entendeu, como ele tinha traduzido livros, e os livros naquela época falavam muito dos envenenamentos, então cada planta envenena de uma forma. E cada planta envenenando de uma forma, ele começou a entender como que ele ia acessar para curar. Se aquilo que adoece cura, então, se eu diluir tal planta, a Staphysaga, chamada erva piolheira, se a criança tiver com um piolho, e você deixar dessa água, vai matar os piolhos, e se eu diluir? Aí é que o piolho desaparece da cabeça da criança. Quanto mais ele diluía, mais rápido sumiam os piolhos. E a questão do piolho na cabeça da criança é interessante, que cada criança tem um padrão de raciocínio mental que atrai o piolho. Então tem criança, minhas 2 filhas pegaram o piolho na escola. Os piolhos ficavam tudo amarelinho do lado no alto da cabeça dela. E ela tinha pouquinho cabelo na época, minha esposa ela catava. Ele pegava e eles ficavam tudo assim, só aqui no alto da cabeça. E aí sumia, não ficava. E a outra pegava os montes. Então a gente deu Staphysaga, não fez diferença. Aí demos platina, eles ficaram tudo branquinho, pilado em cima da cabeça dela. Mas pegava assim mesmo. Foi um período pequeno, tá, gente? Uns 10 dias mais ou menos. Até a professora descobrir quem estava sendo o foco de radiação dos piolhos. Aí quando demos um remédio chamado Veratrum, nunca mais ela pegou. Certo? Então cada uma pessoa constrói um padrão mental para desenvolver, inclusive, pegar a doença. Se você tomar ferro metálico, a partir do CH7, você não pega carrapato. Se o animal estiver cheio de carrapato, você der ferro metálico com CH7 para ele, os carrapatos caem tudinho, desaparecem. Certo? E aí tem berne que some com sulfo, tem berne que vai sumir com outros remédios. Então tudo tem um remédio para desaparecer. A homeopatia é muito interessante, porque ela vai tratar, como ela trata, a partir dos sintomas mentais e emocionais, você vai vendo que na hora que você encaixa o remédio na pessoa, ele melhora um monte de coisa. Então, primeiro das leis, similitude. O remédio tem que dar para uma pessoa de acordo com aquilo que a pessoa relata para você. Tudo que ela está sentindo é aquilo que ela vai tomar. É aquele remédio. Por exemplo, a pessoa chega um jovem e fala assim:
Eu lembro de todos os meus colegas desde o jardim de infância. Ninguém vai relatar isso para o terapeuta, mas é importante. Eu tenho cisma de passar em ponte, parece que a água está me convidando para pular, mas eu não tenho vontade de pular não. Certo? Esses dois sintomas, já basta, é ferro metálico, só eles têm sintoma. O ferro tem uma memória maravilhosa para isso, então isso é similitude. E a pessoa que toma ferro metálico vai começar a lembrar dos colegas de infância, vai ter cisma de passar em ponte, e ele vai ser menos autoritário e com mais percepção daquilo que está em torno dele. O experimento deve ser em uma pessoa saudável ou uma pessoa com saúde estável. Então, se a pessoa chega e fala assim, eu tenho bronquite, não pode testar, porque já está doente. Agora, pessoal, eu nunca fico doente, esse é o ótimo. Ali vai ser o campo propício para testar tudo. Que a gente vai desenvolver, aquilo que ele tomar, ele vai desenvolver. Só que a gente, conforme a gente vai estudando homeopatia, na realidade, a homeopatia não te provoca uma doença. Ela faz você tirar para fora aquilo que já estava te pegando lá por dentro. Que ia te matar daqui a 20 anos, ela traz a tona agora. Entendeu? Então o experimento deve ser uma pessoa com saúde estável. O remédio único, em cada vidro, só pode ter um remédio. Aí a pessoa fala assim, eu fui no homeopata, seja médico ou terapeuta, ele mandou tomar 10 remédios dentro desse vidro. Isso não é homeopatia, é remédio energético misturado. Também chamada de complexista. E a diluição, conforme a gente explicou antes, o remédio tem que ser diluído. Quanto mais diluído, melhor. Vocês teriam coragem de comprar um remédio que foi diluído 1000 vezes? Aqui é só sementinha, tá? Essa aqui daqui para a gente mostrar depois. Um remédio, assim, esse remédio aqui foi diluído 1000 vezes. Vocês aceitariam comprar um remédio desse? Você acreditaria que ele faz efeito? Você tomaria? Não tome, tá, gente? Se vocês nunca tomaram homeopatia e derem um CH1000 para vocês, não tome. Daquele ditado popular, desculpa usar essa expressão aqui, vai vir a avó pela greta. Tá? Porque se você estiver muito certinho, você vai ver que está tudo na sua vida está errado. Se o remédio estiver errado, você vai passar mal. Então, de todo jeito, não vai ser muito bom você começar tomando um CH1000. Na Índia, eles só começam no CH1000, mas a Índia é totalmente diferente do Brasil, tem tudo. Cuidado, sífilis é a causadora de todas as doenças que matam, inclusive a AIDS. Aí nós temos outras regras. A responsabilidade, o terapeuta tem que ter responsabilidade na hora de fazer indicação. O remédio fora da similitude ou similaridade desejada, porque muitas das vezes a pessoa chega e faz um relato para você, mas ele esquece de falar uma coisa. E essa coisa que ele esqueceu de falar, o remédio não vai ficar apropriado para ele tomar, por exemplo, um mês. Bastará 10 dias. Então você tem que saber que você tem que reavaliar o caso, porque nós também erramos. Bom, aqui observações importantes. Tudo que a pessoa puder falar, tudo que ele puder relatar, é importante para a gente. Eu bebo café o dia inteiro, senão eu durmo. É um sintoma importante. Então, tudo aquilo que a pessoa puder relatar para a gente é importante. A outra, a drenagem. O Hahnemann diz que antes de você começar um tratamento homeopático, você tem que saber se a pessoa tem doença venérea, ou já teve algum dia. No mundo de hoje, a conotação ficou diferente. É saber qual a intensidade de doença venérea que você tem. Certo? Porque na época que ele escreveu os livros, as mulheres casavam, normalmente antes dos 20 anos, virgem. Mas o que eu tinha um problema. Os homens, para terem a iniciação deles, iam no prostíbulo. E pegavam gonorreia. Só que hoje, na época de hoje, onde tem gonorreia tem sífilis. Na época lá atrás era um pouco diferente, só um pouco. O experimento é em si mesmo. O terapeuta ele deve experimentar o remédio. Não vai fazer mal. Porque na hora que ele experimenta o remédio, ele toma o remédio, aquele sintoma que foi causado em si, automaticamente vai desaparecer com o tempo. Ele não vai perdurar muito tempo. Perdura o tempo que você está tomando remédio. Você pode tomar, ele some, exceto as pessoas muito sensíveis. O perigo do remédio externo. A pessoa fala assim, eu tenho uma verruga aqui no rosto, eu quero tirar, porque todo mundo me chama de bruxo ou de bruxa. A pessoa vai lá, usa a tintura de tu e tira.
ele fica extremamente desequilibrado mentalmente. Conheço 2 casos de verruga. Uma senhora tirou uma verruga, ela tinha no seio esquerdo. A verruga, ela nasceu com essa verruga. Aí ela cresceu, a verruga ficou do lado do seio. Ela com 50 anos resolveu tirar. Tirou. 15 dias depois, o seio dela virou um tumor. Não brinque com verruga. E outro foi um senhor que tinha uma verruga de nascença no braço. Tirou, o cara ficou deprimido, que não queria sair dentro do quarto. E as pessoas não ligam os fatos. Porque para a homeopatia, todos os sinais têm que ser observados. Para os outros, aí, não é que eles sejam errados, eles não têm uma parte da informação, porque infelizmente não estudam homeopatia. Os adoecimentos mentais. A maioria dos adoecimentos mentais são devidos à infecção de garganta suprimida. A pessoa já tem um gene, já tem a tendência. Suprimiu a infecção de garganta, aí lá vai as doenças mentais mais graves. E todas as pessoas que falaram para vocês que têm depressão, pergunte, já teve infecção de garganta? Se a maioria vai dizer que sim, pelo menos uma vez. Ou então sinusite. A grande maioria é infecção de garganta, e depois uma parte é sinusite. A bronquite vai causar depois artrite e artrose, um pouquinho mais delicadas. E a pressão alta é outra questão da infecção de garganta. Quem tem pressão alta teve infecção de garganta, por causa da sífilis. Agravamento versus exoneração. Agravamento, você toma um remédio errado, ele te causa uma doença. Exoneração, você tem uma doença, você toma um remédio e bota aquela doença para fora. Então a pessoa fala assim, eu vivo tendo infecção de garganta, mas eu uso isso e aquilo e corto. Quando ele toma o mercúrio, que é o remédio de infecção de garganta, vai tirar aquela catarreira toda para jogar fora. Nem sempre vai sair nos primeiros momentos. Lá no dado momento vai ter que explicar aquilo lá. Remédios e maus efeitos. O remédio da homeopatia, ele não causa um mau efeito. Ele faz aparecer o que está escondido. Então a pessoa fala assim, eu tenho tantos 30 anos, nunca fiquei doente. Aí você vai convivendo com a pessoa no dia a dia, você vai vendo que a pessoa é extremamente irritável, ou então ele fica engolindo sapo. Tem os dois extremos, né? Tem aquele que explode tudo, nunca fiquei doente, e o engolidor de sapo. Num dado momento, complicou. E obstáculos à cura. Ali em cima da mesa tem um monte de obstáculo à cura. Trigo, café, suco industrializado, agrotóxico. São obstáculos à cura. Deterra, a pessoa que toma remédio para tireoide, também é um obstáculo à cura. Então tem vários tipos de obstáculos que vão trazer problemas para nós ao longo do tempo que a gente tem que saber identificar. As pessoas às vezes têm intolerância ao leite, mas ele não sabe. Aí a pessoa tem uma dor enorme no ombro. Normalmente, se a pessoa já tomar muito antibiótico, ao tomar o leite, a pessoa fica com dor no ombro. Porque a bezetacil dá dor no ombro, da bursite, da inflamação das juntas. Certo? Então, é um obstáculo à cura. Só te fazer uma pergunta. Na 11ª regra, você falou que você fez uma relação entre dor de garganta, sífilis e depressão, é isso que você falou? Se é a pessoa que tem depressão? Não, sinusite, né? Sinusite. A sinusite. A sinusite também é ligado, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A psicose. Tá? Aí esses termos vocês vão identificar depois. A infecção de garganta está ligada ao loitismo. Psicose é gonorreia e loitismo é sífilis. Mas só que quando a gente fala psicose e fala loitismo, ele saiu da esfera física, ele está mais na esfera mental. Tá? Aí, aqui... Só uma pergunta. Esse agravamento ou exoneração, ele tende a acontecer? Então, por exemplo, se eu tomo homeopatia, algum desequilíbrio que eu tenho no corpo etéreo ou no corpo emocional, ele passa pelo físico? Vai passar. Em dado momento vai passar. Então, eu não entendi ainda. Você falou sinusite, sífilis e dor de garganta. Porque é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa explicação, vai ficar mais fácil para entender. Tranquilo? Agora, a parte mais interessante. O criador das potências curativas levou em consideração de maneira notável o elemento principal de todas as doenças, o estado mental e emocional alterado, isto é,
o que levou a modificar o seu comportamento e suas disposições físicas e morais. Então, para que o remédio faça efeito, aquilo que vai modificar no físico e no moral, aquilo que mudou, para que o remédio faça efeito, ele tem que alterar o estado mental e emocional para, conseguinte, alterar o físico e o moral. Se você der ferramental para os políticos, eles vão mudar todas as concepções de vida deles, na mesma hora. Muitos não vão suportar, vão pedir jogar a toalha. Porque os bastidores que acontecem lá, a gente não tem uma ideia. Pois toda a substância de caráter e força curativa que existe no mundo altera de modo evidente e significativo o estado moral, comportamental, mental e emocional do indivíduo, com saúde estável que a experimente ou usa. Então, ao tomar um remédio para ele se curar, ele tem que mudar o seu estado. Senão ele esconde a doença. Certo? Sendo importante observar que, na verdade, existe uma maneira diferente de agir para cada remédio, bem como diferentes formas de reagir ao remédio em cada pessoa. Tranquilos? Todo mundo quietinho? Aqui, gente, na medicina chinesa, ela leva em consideração 5 reinos, que é importante a gente entender. O reino da água, o reino da madeira, o reino do fogo, o reino da terra e o reino do metal. Aqui é rim e bexiga, aqui é fígado e vesícula, intestino, coração e intestino delgado, estômago e baço pâncreas, que baço pâncreas para eles é um órgão só, pulmão, intestino grosso, e esse vai fazendo o ciclo. Nesta parte aqui, a gente fala gera. Então o rim gera o fígado, que gera o coração, que gera o baço pâncreas, que gera o pulmão, e vai fazendo o ciclo de novo. Aqui, alimenta. O rim alimenta o coração, que alimenta o pulmão, que alimenta o fígado, que alimenta o baço pâncreas, alimenta aqui de novo. Esse ciclo de energia tem que ser entendido, porque as pessoas, quando tem um problema no rim, você tem que tratar primeiro o pulmão. Lembra que eu falei lá no fito floral, que para tratar o osso tem que tratar o pulmão, o rim, depois os ossos? Quem vai gerar o osso, segundo a medicina chinesa, é o rim. Então, se você trata o pulmão, você alivia o rim. Aí ele começa a produzir, a reagir para tratar o osso. Entendeu o processo? Então, sempre focar que o rim não pode adoecer. O rim não aguenta adoecer. Se você está com algum problema no rim, você tomou remédio para o rim e inflamou a garganta, bota a mão para o céu, graças a Deus eu estou melhorando, estou ficando curado. Só que o nefrologista, ele raciocina o contrário. Se você tem um problema de rim, se você tem um problema de garganta, vai complicar tudo. Porque ele sabe que o problema de rim veio da garganta. Só que como ele não conhece a homeopatia, ele não sabe que você tem que mandar de volta para onde ele estava para você poder tratar. Está começando a te responder. Os outros desenham a mesma coisa, só que feita de forma diferente. Aqui, a gente vai falando aqui, o tempo vai passando, tem muita coisa. A mesma coisa que a gente estava falando lá, agora que a gente fala de miasma. A psoa é o centro de todos os adoecimentos e ele vai ciclando a partir da cicose, do etismo, tuberculinismo, cancerinismo, aiditismo e DGO. Aqui em forma de pirâmide, aqui como caixinhas que enchem. Professor, retorna aqui da esquema pirâmide, por favor. Todos eles têm lá no site, tá? Ok? Aqui, o Laércio do Egito, que é brasileiro, ele considera o tuberculinismo como infiltração, porque nós brasileiros temos muita culpa. Muita culpa. Aí, o tuberculinismo vai ser predominante. E o J. Michaud, que é francês, o europeu tem muita psicose, muita racionalidade, sempre pergunta por quê. A mesma pirâmide está aqui, só que aqui ela está explicada. Nessa pirâmide aqui, gente, nós temos a base de todas as doenças, a psicose. Perdão, a psoa.
Depois tem a cicose, que são as inflamações. A sífilis, que são as destruições. O tuberculinismo, problema respiratório e culpa. O cancerinismo, cada um com os seus problemas. O aditismo é a perda do bom senso. A pessoa surta o bom senso dela. E o DGO, a autodestruição. Então, o aditismo ainda não é AIDS. A AIDS é DGO. Que ele começa a se autodestruir. Não é isso? A AIDS não vai matando a pessoa? A artrose não vai comendo o osso da pessoa? Entendeu, gente? Uma metástase não está destruindo a pessoa? Que é DGO. Aí é muito mais difícil de tratar. Por isso que é uma caixinha. Significa que você tenha tuberculismo, que você tenha tuberculose, que significa que você tenha câncer. Não é ligado assim não, tá, gente? A gente já falou. Então aqui, gente, esses três aqui nós temos de algum nível. Em algum nível. Aí vem as questões. A psora, todo ser vivo da Terra tem psora, que é a sarna. A gente não se coça? Coça a cabeça, coça aqui, coça ali, não é? Você viu que... Já deu coceira. Então, todo ser vivo na Terra tem psora, não tem jeito. E a psora está ligada a uma culpa de origem religiosa qualquer. E tem uma médica que ela faz várias palestras. Então ela estava falando sobre como a Suécia é um país que não deveria ter culpa, que é um país laico, não se ensina religião para as pessoas, cada um vai escolher, e normalmente eles escolhem no final. E tinha um grupo de mulheres que não tinham orgasmo. E a psicóloga achou aquilo muito estranho. E foi conversar com ela, descobriu que existia a técnica de regressão para fazer a regressão. E quando foi regressão, ela falou que não podia ter orgasmo porque era pecado, só podia ter orgasmo se fosse para ter filho. Ainda existem pessoas que pensam assim no mundo. E nós estamos falando de Suécia. E aí, ele foi ver que isso era culpa de outra vida. Então, as terapias que existem vão mostrando que existem outras situações que a gente nem pensou, como no caso de outras vidas. A psicose já é uma inflamação. Aí, a partir daqui, já começa a ganhar várias teorias. Uma, a pessoa pegou gonorreia. E a outra, ela gerou a gonorreia. E a outra, ela desenvolveu a gonorreia. Como que é assim? Gera, você tem a culpa, você tem muita racionalidade, você tenta racionalizar tudo você quer saber por quê. Aí você começa a se inflamar. A partir de um determinado momento. Quando você adquire, você pode adquirir fisicamente, quando você tem contato sexual com alguém que teve a doença, ou quando você ingere substâncias psicotizantes. Uma delas é a vacina. E ele é o cara mais bem informado do mundo. A gente tem que prestar atenção no que ele fala. Ele tem 20 anos no poder, sendo municiado pelas informações de tudo que acontece no mundo. Quando a gente fala o nome dele, não é porque não por tendência política, porque é uma pessoa pública que a gente considera que a gente tem que respeitar, porque está 20 anos no poder, não é para qualquer um, e tem muita informação. O luletismo também é engendrado por corpos estranhos, amálgama do dente, enlatados, porque tem mercúrio, e a própria sífilis. Entenderam? Então nada vem de graça. Além do fator hereditário. Os pais tiveram, não trataram, os filhos terão em algum nível. E às vezes as pessoas chegam e falam assim, meu filho não aprende nada, meu filho não sei o quê, e ele vai contando do filho. Mas ele está falando, eu falo, com quantos anos você casou? Quantos parceiros você teve? Quantos parceiros você teve? A pessoa já olha com um olhão desse tamanho. Né? Ou seja, a gonorreia e a sífilis estão lá em cima. Bom, o tuberculinismo é a soma, aí já começou a complicar. Se você não tratou esses aqui, você vai somar, vai vir para a psora, vai vir para o letismo. A psora, psicose e o letismo vão se somar. As psora e o letismo vai dar tuberculinismo, tem um pouco de psicose, porque a psicose inflama. Então o tuberculínico ele tem culpa, ele gera doença a partir de uma culpa. E no câncer, vocês vão ver que está todas as 3 letras maiúsculas, porque a soma delas estão aumentadas, estão engrandecidas. No aditismo, nós vamos ter o quê? A psora ao quadrado, o letismo ao quadrado, porque já somou isso aqui tudo. E a psicose. Se a psicose for ao quadrado, entra no DGO. Ou seja, se a gente entender por esse prisma,
na homeopatia, nós vamos ver que as doenças são engendradas a partir do momento que você não as trata homeopaticamente falando. Que é você tirar para fora. Certo? Fica meio uma linguagem dupla, né? Mas você tem que eliminar aquilo que está te fazendo mal. Por isso que a infecção de garganta, se não for tratada, ela vai gerar complicações cada vez maiores e vai te levar a adoecimentos mais complicados, podendo chegar a um processo de autodestruição, que é pressão alta, lesões renais graves, depressão e por aí afora. Problemas cardíacos. E quem descreveu isso foi o Max Tetor, que é um médico homeopata que durante 40 anos trabalhando com homeopatia, ele foi vendo, montando o histórico dele, é uma pessoa extremamente observadora, e ele foi vendo que todas as pessoas que tinham infecção de garganta, ele automaticamente ia caminhando para um adoecimento mais complexo. E o importante nós entendermos é que para tudo isso tem tratamento, para tudo isso tem meio da gente reverter para a gente se curar. Está tranquilo? Certo? Aqui no aditismo, a pessoa perdeu o bom senso. Então ele vai começar a tomar atitude de autoagredir-se das mais diferentes formas possíveis. Aqui ninguém tem tatuagem, pelo menos não está vista. Então as pessoas que fazem muito tatuagem estão se autoagredindo. Não quer dizer que vai ter AIDS. Certo? Mas nós como terapeuta vamos ver como aditismo. E muitos filhos de tatuados nascem com problema congênito. Essa é uma questão, esses miasmas são o reflexo já no corpo físico. Ou no mental. Ou no mental. Certo? Mesmo que não se manifestou no físico ainda. Ainda não se manifestou no físico. Mas sempre tem um resquício. Por exemplo, uma coisa que fala muito pra gente é a sobrancelha. Aquelas pessoas de sobrancelha arqueada, já viram que a maioria dos apresentadores do Jornal da Globo tem a sobrancelha muito arqueada? Não observado? Tem a sobrancelha arqueada, são pessoas extremamente determinadas, são pessoas que se adaptam ao meio para conseguir um objetivo. E as pessoas que emendam a sobrancelha, igual a minha emenda aqui, tem que estar sempre tratando o coração, porque vai ter morte súbita. Então, quanto mais arqueada a sobrancelha e mais ela emenda, mais candidato à morte súbita. Nesse raspado é isso. Aí ficou pior ainda, que está enganando a si mesmo. Tá, entendeu, gente? A gente tem que ficar atento, porque são sinais que a gente tem que observar para a gente se tratar. E outra pergunta. Nessa concepção do pensamento da homeopatia, do reflexo energético, pode ter uma origem no corpo físico e depois desarmonizar o mental e o emocional? Ou... Sim, só concluindo da sobrancelha. E a pessoa que não tem sobrancelha, vai caindo a sobrancelha, vai ficando ralinha, ela está perdendo energia vital. Vai perdendo energia vital. E ela vai ficando menos confiável. Ela esquece o que ela promete, esquece o que ela fala. Então a gente tem que prestar atenção sobre isso. Agora, só uma coisa na sobrancelha. E a pessoa que pinta a sobrancelha, se ela ficar mexendo na sobrancelha, é prejudicial? Vai estar descaracterizando. Mas vai alterar alguma coisa? Que se pintar é a tatuagem, né? Não é pintar, não. Pinçar. Vai alterando, altera a personalidade também da pessoa. Nossa, as mulheres estão pedindo. Altera, você vê, mas a mulher, se vocês vão ver, altera, mas vocês vão ver o quê? A mulher, o que ela se olha no espelho, ela fala assim, eu tenho que mudar aqui, tenho que mudar aqui. Quando ela mudou aquilo aí, ela mudou o padrão dela pensar. Ela se vê de uma forma diferente. Observa isso. Né? Cada um. Tem nada contra a pessoa fazer sobrancelha, não. Mas ela tem que entender que ela está mudando a personalidade dela. As pessoas com sobrancelha muito grossa são pessoas de magnetismo muito forte, muito intenso. Você lembra do pessoal? O pessoal tinha quase um bigode na testa. Era uma pessoa de magnetismo muito fantástico. Esse exemplo seria interessante para explicar modificações do corpo físico que alteram, que geram modificações no emocional. A partir do momento que a maioria das doenças, ela vem do psíquico para o físico. Mas à medida que a gente vai ingerindo substâncias químicas nocivas, a gente adoece o físico e reflete automaticamente no mental. Um exemplo que eu dou disso, eu tenho uma filha que ela não comia tomate de jeito nenhum. Ela não comia tomate. Ela não brigava, as irmãs dela batiam nela, choravam, mas não reagiam. Ela viu uma formiguinha se matar, ela, deixa a sumiga. E não matava nem a formiga. E a gente fala, come tomate. Por que você não quer tomar tomate? Aí um dia ela comeu. Aí ela passou a caçar as formigas para matar e passou a descer o cacete das irmãs, para bater mesmo. E até hoje ela é extremamente brigona. Entendeu a situação? Lógico que a gente como terapeuta sabe que o problema está no tomate. Aí o meu primo tem uma filha que ela não briga de jeito nenhum. E ela nunca come batata.
Aí meus crianças adoram batata. Quando começa a brigar demais, deixa, corta a batata. Aí vai cortar mesmo, porque enquanto não corta a batata, vai ficar uns 15 dias sem. E eles acalmam. Porque o tomate e a batata, que são de cabeça. Agressivos. Não quer dizer que vai ser que todo mundo vai causar o mesmo problema. Certo? Cada um tem a suscetibilidade e sensibilidade maior. As horas vão passando. Aí, gente, vamos lá. As horas do dia e da noite em que o sintoma do doente. O que é importante a gente observar? Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é a grande curiosidade das pessoas. As horas do dia ou da noite em que os sintomas do doente sobrevêm ou se agravam constituem também indicação para a individualização do remédio. A exacerbação de luz vômica é uma pessoa que acha que só ele está certo. Só a ideia dele que prevalece, não importa que dano que vai causar para os outros. Então só ele está certo. Agrava-se de 2 e 3 da manhã. À noite fica muito pior, especialmente depois da meia-noite. Pulsatila, à tarde, helicopódio entre 4 e 8 da noite. Nato muriático, às 10 e 11 da manhã, e sofre os toques de madrugada. Então cada remédio tem uma hora que ele vai piorar. Eu queria, gente, eu sei que eu fico olhando para o relógio, mas eu não consigo controlar bem o tempo. Mas vou pular essa daqui. Não, porque se passar uma meia horinha. Tá bom demais. Tem que passar meia hora, não? Não. Não, a gente conversa. Então, aí, são exemplos ditos. A par das agravações horárias, poderíamos colocar periodicidade dos acessos e sua duração. Assim, há sintomas que só aparecem à mesma hora do dia. Olha que coisa interessante. A cada 2 dias, aí cocaína carbônica, camomila. Algo, gente, mais à frente ele tem falando sobre ele, é um remédio muito importante, que é a tendência ao suicídio. Algo não fala que vai suicidar. Você fala para uma pessoa assim, ó, ih, atropelaram o cara ali embaixo. Foi mesmo? Esse suicida. Ri de coisas sérias. Mas o agente unido também ri de coisas sérias. Então tem alguns meandros no meio do caminho que a gente vai identificar. Outro detalhe, laqueses adora uma fofoca e intriga. Há sintomas que sobrevêm e desaparecem bruscamente, e desaparecem lentamente, como em platina e estampa. Enfim, todas essas peculiaridades individuais, há ainda a acrescentar as características queinotes, a que já temos referido em outro lugar, cuja presença nos leva logo à escolha do remédio, aquilo que eu citei da ponte, de lembrar de pessoas. Muitas vezes, mesmo quando outros elementos da comparação não existem. Muitos práticos homeopatas mesmo guiam-se quase exclusivamente por essas notas-chave. É assim que as reconhecem nos doentes, dispensam o resto do exame e receitam por elas. Então, na hora que você identificou aquele padrão mental, você resolve o problema com muita facilidade. Suores frios na fronte, com grande prostração em qualquer moléstia, veratum álcool. Pequenas feridas que sangram abundantemente, fósforos. Grande acúmulo de catarro no peito, com dificuldade expectoral, antimônio tartárico. Isso aqui são as chamadas queinotas. Acênico, agitação nervosa, sensação de uma bola nas partes internas, sépia. Inquinate tem bola na garganta. Sépia tem um detalhe característico. Ela tem paixão pelo pai, gosta de se vestir com roupas masculinas e são extremamente gerentes. E são pessoas pouco sexuadas, elas pensam muito em trabalhar. Em alguns países ricos, como mais desenvolvidos, como Inglaterra e Japão, tem muitas mulheres assim, elas vivem só praticamente para trabalhar. Aí, gente, bufurrano, a gente não vai ler ali, a gente vai falar. Bufurrano é um remédio feito com veneno de sapo. As pessoas se masturbam muito. E uma característica interessante, que em vez de ter orgasmo, a pessoa tem convulsão. Então, o cara está lá transando com a mulher, acha que ela não vai ter orgasmo, ela está tendo uma convulsão. Ou, o contrário, a mulher está tendo uma relação com o homem, acha que ele está tendo um belo orgasmo e está tendo convulsão. É doença. E são pessoas que entram num estado de depressão, que a depressão tem várias características, e fica escondido no quarto se masturbando. Eu entrevistei uma pessoa uma vez, que ela era uma pessoa assim, calminha, serena, todo mundo gostava de conversar com ela, falava devagarzinho. Aí eu perguntei assim, você já sentiu seu coração pendurado num barbante dentro de uma poça d'água? Sinto isso direto. Falei, quantas vezes você se masturba? Umas 5 vezes por dia. Agora vem uns remédios interessantes. Platino
escolha. Pensa que é da família real, imagina-se muito importante. Às vezes você vê pessoa pobre, você fala assim, quem que você vai votar? Eu vou votar no fulano, mas esse não gosta de rico. E se eu ganhar no Mega Sena? Então é o sintoma de platina, certo? E as escolhas é assim, e a mulher platina, ela chega no local, ela escolhe o cara. E ela vai dar em cima do cara mesmo. Certo? Vai partir para cima. O homem platino, ele vai também ter essas tendências, ele vai ser seletivo. Se tiver um homem platino aqui, para chegar a mulher mais bonita do mundo, cantar o cara, se não fez o perfil dele, nem bom dia ele dá, porque continua naquela pose de família real mesmo, eu sou superior, não conversa para ninguém. Não quer dizer que eles não sejam sociáveis, tá? Mas na hora da escolha mais íntima, eles vão escolher, e não adianta tentar nada, aquela pessoa que eles vão escolher. E às vezes não é por beleza, é por determinadas características da família real que ele identifica. É fora do padrão comum que a gente está acostumado a ver, tá? Paládio, normalmente são os órfãos, todos os órfãos sem problema de Paládio, adoram elogio e a exacerbação da autoimagem. Estão sempre procurando ser elogiados, sempre procurando se valorizar. Ele se exacerba com relação ao sexo. Todo artista é paládio. E um problema sério com o paládio é que ele pode suicidar se ele for traído. E os atores, o que eles fazem? Estão sempre trocando de parceiros, então eles não criam, né? Eles não chegam ao ponto de suicidar, a gente nunca sabe o que eles passam nos bastidores quando se separam, né? Porque está sempre trocando de parceiro, é uma coisa meio estranha. Tem um sinal físico que mostra isso. Hein? Os pés de galinha, né? A gente se exacerba. O licopode cravado, ele quer elogio a todo momento, manipula e tem muito chulé. Esse daqui, gente, não quer dizer que todo mundo vai ter chulé que vai usar os artifícios. Mas quem tem muito chulé, uma dose de licopode passa na hora. O licopode, ele tem a característica de querer elogio. Um exemplo desse aqui, ele, apesar de toda a situação, com 3% de popularidade, ele se achava, ele ficava achando que as pessoas gostavam dele. Aí ele fez um memorial para ele, né? Certo? Então, não é falando mal dele não, tá gente? É uma característica. É uma característica dele. Se ele tomar licopode, vai mudar muita coisa na vida dele. O Laquesse, quando você fala, mestre das intrigas, fofocas, perversão sexual e ciúme. Então, a intriga é com a Laquesse. Certo? Então tem uma pessoa na mídia aí que ela é perfeitamente Laquese. Não vou falar o nome não, mas vocês vão saber quem. É bom de fazer intriga. O nusvômica, o estricnino, que nusvômica é um dos nomes da estricnina, autoritarismo, avidez por crescer monetariamente, perversão sexual, quer dominar tudo, mesmo que seja por ameaça ou por violência. Não pensa no coletivo. Aí o licopode tem esse, sabe o que é PP? Tem uma amiga nossa, toda hora que fala no licopódio, ela fica repetindo lá, ó o pequeno, coitadinho. É o bendito. Então é outra característica. Isso quando a pessoa é 100% licopódio, certo? Não vai, porque a pessoa identificou, vai ficar vendo julgamento. Apis mellífica, idealizador e liderança. Só pensa no coletivo. Quer uma briga pelo social, mas quando ganha, não sabe lidar com a situação. Tem muito ciúme e até mata por ciúme. Então, a maioria daqueles líderes sindicais, eles são aptos, eles lutam ferrenhamente, mas se eles conseguem aquilo ali, eles ficam sem chão, o que eu faço agora? Certo? Enquanto, se você trata, ele vai saber negociar, vai saber lidar com outros meios. A gente vai vendo, quando a gente vai entendendo a homeopatia, a gente vai vendo que as pessoas são muito mais doentes do que más. Muito mais doentes do que más. O ferro metálico, idealizador, liderança, pensa no coletivo. Óleo metálico, autodomínio, liderança, segurança, articulação. Putin. Barita carbônica. Dificuldade para aprender. Mas gosta de fazer faxina. Olha que coisa interessante. E tem visões catastróficas. Acha que vai ter o fim do mundo, que o mundo vai acabar. É uma característica de marido. Achar que, enfim, não tem fim. Vai ter etapas que nós vamos vivenciando aí de grandes transformações sociais, de transformação pelo mundo. Mas não é uma questão de um fim. O Sassarparrino, todos os tipos de autoagressão e desafios. Skatista, todo esporte radical, a pessoa é Sassarparrino. Ele precisa tomar Sassarparrino. Não que ele vai deixar de praticar esportes radicais,
mais ele vai ter mais equilíbrio nas ações dele. E o perigo de sarsaparilla, por exemplo, você identificou essa pessoa com sarsaparilla, você deu, o primeiro lugar que ele passar que tem tatuagem, vai fazer uma gigante. Depois ele fica lá chorando porque se arrependeu de fazer. Certo? Então, o período inicial, a gente não deve começar com sarsaparilla. Arsênico álcool, cancerinização, rugas, maledicência, arrogância, mania de organização e limpeza, melancolia, com mutilações. Olha os jovens hoje se mutilando por tristeza. Então, a gente fez questão de colocar essas características, que é muito mais. O arsênico tem quase 1000 sintomas, porque tem muito jovem nessa situação. Briônia alba, piora pelo movimento. Qualquer doença que piora pelo movimento, só pensa em acumular dinheiro, quer ter 2 casas, aversão a gastar dinheiro, tudo ele fica murrinhando e não suporta ver nada girando. É um remédio que ele trata muito de doenças, principalmente a bursite, é um dos remédios que trata. Ele vai prevenir também Alzheimer, vai prevenir também mal de Parkinson. O Alzheimer é sífilis, mal de Parkinson é sífilis. Acaba que não dá para a gente colocar todas as doenças que elas causam aqui. Mas isso vai atingir a labirintite também? É? A labirintite é... A labirintite é tuberculinismo. Mas está relacionado também com o lutetismo. A questão, gente, que a gente tem que ver que as doenças são classificadas dentro daqueles miasmas ali, porque acaba não dando tempo para a gente falar que seria muita coisa, mesmo assim, é muita informação. Então, quando a gente fala nos miasmas, das doenças, então tem um conjunto de doenças, por exemplo, infecção de urina, infecção de garganta, a sinusite polimiasmática, mas a infecção de garganta é luética. E cisto no ovário, endometriose, tudo está relacionado com o suprimismo, com a sífilis. À medida que você trata a sífilis, ela desaparece. E quando se trata no início, é muito fácil de desaparecer e muito melhor ainda de prevenir, que a nossa proposta aqui é como fazer o tratamento, principalmente preventivo. A cicose é tudo que inflama. E todas as neoformações, então aqueles nódulos benignos, eles poderão se tornar um dia maligno, porque é a cicose que vai engendrando aquilo ali. O nato moriático guarda mágoa e remói o passado, desequilíbrio sexual após frustração amorosa. As pessoas que passam por frustrações amorosas, eles desenvolvem uma série de desequilíbrios na área sexual. Inclusive, eles modificam o tipo de música que eles gostam. As mulheres procuram ouvir aquelas músicas de dor de cotovelo. E os homens vão procurando outro tipo de música, cada um se adaptando à sua dor interna. É uma área que nós temos que ter muito respeito e não vulgarizar tanto como deveríamos, porque causa conflitos nos outros. Por mais que a pessoa fale que é liberal, ele só fala. Não vivencia isso não. A Nica Montana remete ao traumatismo, traumas passados, bem distantes, e as foladuras e hematomas dos atletas. Você caiu de bicicleta, se ralou, você toma a Nica e vai sarar mais rápido. Mas tem um remédio que ajuda a cicatrizar com uma parte desse que chama cônica, que não é o caso que a gente colocou aqui. O estado sagra, mágoa e raiva do pai, no homem, e mágoa e raiva da mãe, na mulher. Adoram pornografia, quanto mais violento, melhor, nos tubos. Então, são os maiores consumidores de pornografia, são estado sagra. E que tomou o estado sagra, ele vai largar de ver pornografia. Benzoic ácido, um remédio pouco conhecido, pouco estudado, não gosta de pornografia, urinas com odor forte e às vezes com cheiro de fezes. Isso aqui é um caso extremo, tá, gente? Mas odor forte tem. E a mania de ver pornografia por ver. Nem se excita não, mas quer ver. E a benzoic ácido vai tratar. E por conseguinte, é um antídoto da bezetacina. Todo o desequilíbrio causado, se causou, usa o benzoic ácido. Agora, uma coisa que é importante, é que aquele troço não sai do seu organismo não, ele fica lá circulando por muito tempo. Então, antes da gente se desintoxicar daquilo que se intoxicou, a gente trata. Dá uma amenizada na pessoa, melhora as condições dela também. É claro que aqui a gente está colocando para vocês informações que são úteis, porque as pessoas ou têm algum dos problemas, ou tem algum amigo ou amiga que tem algum desses problemas que a gente está relatando, que a gente pegou os mais importantes. O cáustico hahnemanniano se faz de vítima, sente-se vítima de tudo. E acaba que tudo de ruim acontece com a pessoa. É assaltado, é roubado, é passado para trás, sofre acidente. E órfão precisa, porque órfão se sente vítima. Órfão é uma coisinha complicada, tá, gente? A gente precisa... A pessoa chegou, falou que ele é órfão, que foi criado pela avó, pelo tio, pelo amigo. Trate com muita atenção, com muito respeito. E tem os órfãos de pai vivo. Os pais vão trabalhar,
trabalham de 6 às 8, conversam 5 minutos, isso quando tem tempo de conversar, e cria também no órfão do pai. Mercúrio. Todos os sais de Mercúrio tratam a sífilis e suas consequências. Gostam de andar em grupos e de roupa preta de preferência, atacam em grupo, qualquer semelhança com um país assim não é mera coincidência. Mercúrio solúvel age mais na garganta e corrosivo melhor dos rins. O mercúrio corrosivo, ele corta a infecção renal em pouquíssimos minutos. Não chega a ser 10 segundos não, mas em pouquíssimos minutos. A gente poderia salvar muitas vidas se a gente soubesse disso. O outro que eu esqueci de colocar aqui, que é o pirogênio. O pirogênio, ele corta uma sepsemia em 10 minutos. Aí ela fica... Sepsemia? Inflamação generalizada. Mata em 48 horas. O mercúrio, o benefício que ele traz para as pessoas é imensurável. Mercúrio homeopático. Porque a gente come enlatado, a gente não tem jeito de a gente evitar produtos industrializados, a gente tem amálgama no dente. Tudo isso contamina-nos com o mercúrio, herança de sífilis dos nossos pais. Isso quando a gente não pega nas andanças por aí, em nível secundário, que primário, secundário e terciário para a homeopatia é diferente da alopatia. Primário, quando a pessoa pega fisicamente. Secundário, ela tem relação com alguém que teve. E terciário, são os filhos deles. Então todos nós somos luéticos terciários, a princípio, até que prova o contrário. E lembra que a gente falou do tuberculinismo? Esqueci de dizer isso. Quando você toma BCG, automaticamente você entra no tuberculinismo, que ela vai te causar doença. Portanto, se você tomar BCG diluída e dinamizada, a marquinha da BCG some. E fica complicado de viajar para fora que não pode tomar a segunda dose, porque vai fazer muito mal. Aqui está o óleo metálico, ouro. Mais suicida da matéria médica, rico por coisas triviais, sente que perdeu o brilho, isso aqui vocês guardem no coração, ansiedade de consciência, sentimento de indignação e desespero, antropofobia, medo dos seres humanos. Esse aqui é um caso mais complexo. Mas esse sentimento de indignação e desespero, e sentir que perdeu o brilho, por exemplo, a pessoa tinha um determinado patrimônio e foi à falência. A pessoa perdeu as perspectivas daquilo que ele imaginava ter lá na frente. Tudo isso leva a pessoa a ter uma predisposição a suicídio perigosa. Agora, os florais de Minas, no caso que a gente selecionou aqui, nós temos florais para o medo, preocupação excessiva com o bem-estar dos outros, normalmente que são com pessoas da família, essência para a falta de interesse pelas circunstâncias, estou nem aí, essência para a sensibilidade às influências e opiniões, e nós somos muito assim, estamos muito assim, ela, concordo, e a pessoa depois não sabe nem com quem está concordando, e vai, tudo que vai vindo e vai engolindo. Não batia um remédio para isso, que chama valeriana. As essências que querem solidão, não é solidão de ficar sentado dentro do quarto escondido, não. É solidão da pessoa querer um esporte radical, ficar andando lá no meio do mato sozinho, de motocross, vou andar de moto. Ele está sozinho na moto, tem motos junto com ele, mas ele está isolado. É uma das manifestações da solidão. Não que é errado fazer isso, mas é um fator a gente observar para o ajuste emocional da pessoa. Para o desalento, desconforto e desespero, aí, acho que todo brasileiro está sentindo isso aqui um pouquinho na pele no momento, a gente precisa de entender como que é. Incerteza e decisão, aquela pessoa, eu vou, não vou, eu quero, não quero, será verdade, será mentira, está sempre em dúvida, com tudo ele fica indeciso, pergunta para alguém e toma a decisão errada. Esse aqui das visões são muito importantes, que é baseado na profecia celestina, que ela é composta de 9 visões diferentes. Eu já assisti o filme, já li o livro há muitos anos atrás, a gente chega no final e fala assim, ela deu um recado, qual que não aconteceu? Porque ali é cheio de mensagens, tem mensagens muito bem articuladas, muito bem montadas. Não sei se vocês já leram o livro que chama Profecia Celestina. Então, cada uma dessas visões é um aspecto. E se vocês quiserem tomar essa sequência aqui, não pode passar de 7 dias. E observar que a massa crítica, na hora que você tomar, você vai começar a ver situações diferentes. O agora mais longo, você vai começar a estudar a história, vai começar a fazer sempre a ligação com os fatos antigos. Questão de energia, então eles estão tentando roubar as energias até hoje, estão brigando pela energia. Nós estamos nessa fase daqui ainda, de querer a energia e buscando o poder. E algumas pessoas já estão buscando as mensagens místicas, as mensagens dos místicos, aqueles que estão fora dos padrões normais que as pessoas aceitam. À medida que você procura um místico, normalmente você está querendo esclarecer o quê? O seu passado, ou o nosso passado. Não o passado de outras vidas, mas do contexto histórico da Terra. A partir daqui, você é responsável pelos seus atos. Lembra que eu falei que o farol você não pode enfrentar ele?
Quando você vem para esclarecer o passado, você tem que entrar na corrente do fluir, saber que tudo passa, que tudo quanto é coisa ruim vai passar. Aí a ética é interpessoal, você vai ter a oportunidade de roubar, você vai ter a oportunidade de levar vantagem, e você vai ter que saber falar, olha, você errou, você passou esse produto aqui sem cobrar. Quando passa cobrando 2, em vez de 1, você vai lá reclamar. Mas quando passa 2 e cobra 1, dificilmente a pessoa volta para reclamar. E um dia eu voltei, a menina falou, mas que coisa estranha, passa isso que o gerente vai me chamar a atenção. Você vai passar, sim. Você errou, você não é culpado de errar. Mas eu não posso levar isso. Porque logo mais alguém vai me cobrar. Fala assim, você roubou uma lata de leite. Aí eu falei questão de religião, ficou com vergonha sim, porque eu não achava que a gente teria essa cobrança. A cultura emergente que vai surgir agora para frente, nós esperamos assim, acreditamos assim, são as pessoas mais éticas, mais responsáveis e mais sociais. Aquilo que for diferente disso automaticamente ficará pelo caminho. Teve um surto diferente, esperamos que comece a reverter, como já está revertendo em vários outros países. Aí nós temos as formas avulsas, forma composta, cada uma com a sua característica, as formas para os chakras. E lembre-se de Paulo, depois que foste iluminado, suportareis grandes provas e tribulações. Então, se você quer alinhar seus chakras, sabe que você vai ter que ajudar seus amigos que ficaram para trás. Os fitoflorais líquidos são maravilhosos, atratam um monte de coisa. As fitoessências são muito importantes, então eu evito indicá-las agora numa condição de uma pessoa que está em situação de muita debilidade, aí é uma saída melhor. São 108 essências. Bom, aqui tem os fitoflorais, aqui tem coisas bem interessantes que os jovens não precisam, né? Mas eu disse, vocês têm pai, têm avô. O eflúvio, trata o rim, move, limpa o sangue. Imunes, aumenta a imunidade, é muito usado por quem tem AIDS. Ou com o sistema imunológico muito baixo. Metábolis, ajuda o fator digestivo e solta o intestino, dá diarreia. Tá? Hormina, trata a parte hormonal da mulher. Excelente para tratar menopausa e para tratar endometriose e também esterilidade na mulher. Certo? Serene é para acalmar, para dormir mesmo. O ventílio, para tratar o pulmão. E muita gente fala que quando toma o ventílio, volta a dormir. Melhora a insônia. O sustentável, para tratar os ossos. O resultado de licor, para tratar a pele. E esse tem que usar por último, se tiver de usar. Pulo 2. Magnificat líquido, para tratar o sistema digestivo. Esse Omni H, antes da gente tem que procurar se harmonizar a tomar esse aqui. Tá certo? O Victus H. O Victus H é para dar energia para o homem, lutar pelo dia a dia, lutar pelas causas que ele pretende, buscar a energia dele do dia a dia. O Victus M, para a mulher ficar mais feminina, ter mais energia para o seu dia a dia. Essa energia do dia a dia inclui as atividades afetivas. O que a gente aconselha é 10 gotas de manhã e não tome mais. Se tomar demais, vai sair subindo pelas paredes aí, vai fazer mal. Tá certo? Então aqui a gente fala, a gente deve procurar, é bom que a pessoa tomar com orientação de algum terapeuta, porque o que vai fazer é feito mesmo, não brinque não. Tá certo? Os frutos florais, quando apresentam a grandiosa conjugação histórica de 2 métodos milenares, é profundamente holístico de cura. Por um lado, através da fitoterapia, de uso arcaico na recuperação da saúde, e por outro, pelos florais, que possuem um alcance inigualável no reequilíbrio psíquico e espiritual e, portanto, na preservação integral da saúde. Não podemos aceitar. Nós podemos indicar ou orientar amigavelmente. Então a gente coloca indicação, juridicamente você não cometeu crime, você indicou, entendeu? E aí, conforme a gente vai fazer os cursos de terapia, a gente vai filiando a nossa associação, tem um númerozinho, tem o seu CBO, e todo mundo vai poder trabalhar tranquilamente. Os fitoflorais trazem amplo leque de possibilidades e movimentos curativos, desde a esfera comportamental, espiritual, psíquica e emocional, de novo, está vendo aqui? Até os sistemas orgânicos, no nível físico do corpo. Naturalmente, as mudanças experimentadas em cada caso particular irão depender do grau de consciência do paciente e, consequentemente, do nível de mobilidade dos vários corpos internos. A gente fez aquelas comparações ali antes, mostrando o universo, porque, logicamente, que poucas pessoas, às vezes ele está falando assim, não falou aquelas coisas que estão acostumadas a ouvir. A gente falou com bastante moderação, porque muitas pessoas não estão acostumadas
acostumada a pensar nas coisas espirituais, nem sequer pensar. A gente chega com informações às vezes muito pesadas, ou seja, muito amplas, a pessoa assusta, certo? Então, eu espero que não tenha sido muito ampla, que vai assustar alguém, mas assim, são informações que nos levam a fazer reflexão e entender, porque o nosso nível de consciência vai depender dessa mobilidade dos corpos para o remédio fazer efeito ou não. Quanto mais consciente nós somos, mais reflexo nós obtemos dos nossos atos. A Organização Mundial de Saúde reconhece os florais como uma terapia complementar. Os florais não são legalmente considerados medicamentos. Importante entendermos isso. Eles não substituem, em hipótese nenhuma, as indicações de tratamento médico. Em caso de persistência de sintomas físicos, procure o seu médico. Em caso de distúrbios psicológicos, procure o seu psicólogo. Os florais são uma espécie de complemento alimentar, uma bebida saudável, para ser tomada em poucas gotinhas, que tem se mostrado eficaz na manutenção melhor da qualidade de vida. E a Organização Mundial de Saúde, nesse documento que ela tem, que é bem mais amplo, esse aqui que a gente procura interessar, ela aconselha que todo mundo tenha curso de floral, que todo mundo faça o seu uso, mas tenha alguém para orientá-lo, porque poucos de nós sabemos nos julgar a nós mesmos. Certo? Aí a pessoa falou assim, mas por que você tomou esse remédio? Eu falei assim, porque o Espírito pediu. Aí, essa pessoa era um psiquiatra, que estava fazendo curso de homeopatia com a gente. Ele falou assim, mas peraí, esse negócio de Espírito pediu, você tem que passar lá na minha sala. Ou seja, às vezes a gente fala de uma forma natural, porque no meio que a gente convive é natural a gente falar assim, né? Para o outro a situação é delicada. E logicamente, como a gente ia conversando, a gente ia falando, ele acreditava nas mesmas coisas, entendia as mesmas coisas, mas nas entrelinhas ele lia com uma vírgula a mais. Entendeu? Um pontinho a mais ali nas entrelinhas, porque quando você fala para alguém da psicologia, ou da psicanálise, ou da psiquiatria, você não está conversando conforme nós estamos conversando aqui. Você está conversando com alguém que está te medindo a alma. E vai te enquadrar. Ele só não vai te falar, a maioria das vezes, por educação, por bom senso, não vão te falar. Mas alguns acabam falando naqueles vacilos que a gente dá, que deixa a marca psicológica da gente. Eu vi um filósofo fazendo uma palestra lá na internet, falou assim, um político que faz um discurso sem ter lido pelo menos um livro de Freud, ele só ganha uma eleição. Aí o perigo que é você conhecer Freud, e pior ainda, conhecer Jung. Aí nós falamos para o medo. Como nós lidamos com o nosso medo? Como que ele pode ser tratado? A preocupação com o bem-estar dos outros. Será que as nossas preocupações são normais? Nós lidamos com elas de que forma? Como que elas se manifestam? A gente falta de interesse pelas circunstâncias. Como estamos reagindo à nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos colegas, na atualidade, com o nosso país? Isso aqui define o nosso nível de consciência. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu tomo floral, não funciona. Mas a pessoa não sabe explicar. Então o nível de consciência dela é o meu mundo, não é o mundo. E preocupar-se com o outro são para poucos. Lembra que a gente falou que 3% pensa, 10% pega as ideias. E os outros 87% fica aí, ó. É triste. Essas porcentagens que são empíricas, não são dados físicos, como eles são testados cientificamente, mas alguém pegou esse dado. Bom, gente, aqui a mimosa, que a gente falou antes, ela vai ter medo de, temos exageradamente o mundo material, os animais, as intempéries, as ventanias, chuvas fortes, trovões, relâmpago, água, rio, lago e piscina, o mato, as alturas, elevadores, injeção, hospital, infecções, são obcecados por doenças hipocondríacos, temem o próprio sofrimento. Essa é uma característica das pessoas que precisam de tomar mimosa. Aqui dentro disso aqui vai entrar o medo de tirar carteira, medo de dirigir, medo de viajar. Opa, vai passar. A passiflora, ela precisa de ter coragem e autoconfiança. São pessoas muito sensíveis, têm medos vagos, muita superstição, temor, presságios, ansiedade, humor versátil, pesadelos, tem visões que a assustam. A questão da imortalidade traz grande angústia para essa pessoa, são muito sensíveis e precisam de segurança. Ao tomar o floral passiflora, ela vai desenvolver essas qualidades. E uma coisa interessante no passiflora, uma época eu vivi um momento que eu precisava de tomar, e eu sempre falava assim, tinha que chegar dentro do ônibus e ter coragem de fazer uma oração com o peito cheio mesmo. E um dia eu entrei no ônibus cheio, parado no trânsito,
Aí vem aquela vozinha assim, não faça isso. Aí eu parei e fiz só mentalmente. Porque você não sabe a reação do banco lotado você fazendo oração. E o pessoal fica dentro do ônibus xingando. Né? E eu passo que se você ficasse em oração, melhoraria muita coisa. Porque ali as nossas energias estão condensadas. São 40, 50 pessoas ali com energia condensada. Bom, quais os benefícios do uso de terapias naturais na preservação da saúde? Isso aqui é o último slide para a gente fazer essa reflexão. O benefício, se você usar de forma certa, vai trazer uma série de benefícios. Se você usar de forma errada, como tudo na vida, traz consequências, traz problemas. Tá certo? Então, essa é a forma que a gente tem que trazer para vocês. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não tanto. Hein? Estava preocupado com isso. Nenhuma perguntinha? Consegui sanar a sua dúvida? Sim, tá bacana. Em parte, né? Apareceu até de dúvida, que é uma curiosidade bacana, foi muito bacana. Em relação ao uso da homeopatia ou do floral, eu posso fazer o uso de mais de um simultaneamente, posso fazer algumas O misturas. floral é comum, muito comum as pessoas estão fazendo a mistura. Aí tem, cada terapeuta que for fazer a aula, ele vai falar assim, usa 5, usa até 5, usa só 3, usa até 9. Então vai ter várias teorias, várias formas de interpretar essa situação, tá certo? Agora, a homeopatia não é útil misturar, é perigoso. Quando o terapeuta tem muita experiência, aí mistura, mas não é útil. A gente sempre trabalha com 3 remédios, um de manhã, um à tarde e outro à noite. Certo? E em determinados casos entra mais 1 ou 2 no meio, dependendo da situação. Porque muita ingenuidade no mundo atual, nós achamos que vamos tratar uma doença crônica dando um remedinho só. Não vai resolver com um remedinho só. Vai precisar de um tratamento muito mais abrangente, muito mais completo. Pensar também na capacidade da pessoa de lidar com esses miasmas, né? Aí a questão é qual a intensidade da exoneração que ela vai ter. Nós não temos como medir. A questão moral, que a gente às vezes, as pessoas não gostam muito que toca nesse assunto, mas ela tem peso. Quanto mais promiscuidade tiver na região, mais facilidade de prostíbulos, mais doença vai ter. Porque a gente viu que das doenças, aqui no miasma nada mais é do que doença crônica, 2 são DSTs. Né? A sífilis e a gonorreia são doenças sexualmente transmissíveis. Então as DSTs elas vão engendrar na pessoa um problema mais complexo para você tratar. Aquilo é cumulativo. Tanto que eu perguntei, quando os pais começam a relatar muito dos filhos, eu pergunto a idade que eles casavam. Quanto mais velho casou, mais parceiras e parceiros tiveram, mais adoecimentos tem. Que é a brincadeira que eu fiz aqui no início. Você botar um pendrive no computador, ainda mais aqui no computador público, você sabe que você vai levar vírus para casa. A mesma relação aos seres humanos. Nós temos nossas bactérias, nossos vírus naturais. E o contato íntimo, no caso de uma relação afetiva, vai levar coisa para casa. O casal, normalmente, eles vão equilibrando as doenças deles. Então, se você tratou um, você tem que tratar o outro. Porque quando você trata só um dos parceiros, o outro começa a apresentar os sintomas, a partir de um determinado momento. E aí ele tem que tomar o remédio. Senão ele vai apresentando os sintomas só de conviver com o outro que está se tratando. E às vezes, em outra situação, você trata a mãe, por exemplo, as crianças tudo melhor. Depende da consciência e da interação das pessoas. Aqui estão os livros, tem alguns ali que se vocês puderem ou quiserem adquirir, tá? E aí, tem os nossos contatos, que estão passando esse papelzinho aí para vocês, esse folderzinho. E esse outro papel, se vocês quiserem preencher, deixar o contato com a gente vai mandando para vocês depois os dados. E se vocês quiserem fazer o curso, serão muito bem-vindos, tá? Muito obrigado a vocês pela atenção. Os 15 minutos foram compensados. Então, eu quero falar da palestra. Né? Não foi minha, Gelson. A ideia de fazer as palestras não foi minha. Foi dessa grande mulher aqui, Elisiara, né? Ela sugeriu da gente trazer pessoas novas, né? Pessoas do campo, que tivessem conhecimento com plantas, ou algum tipo de terapia. Eu falei assim, eu conheço um, né? Vou dar uma oportunidade. Vou abrir essa oportunidade. Então, ela também ia trazer uma convidada, daí eu não sei. A gente
tem uma senhora na nossa cidade que estuda as plantas medicinais há muito tempo, né? E ela também começou com a bioenergética na Pastoral da Saúde. Então ela aprendeu a técnica, né, da anteninha, bioenergética, e no caso dela é mais as plantas mesmo, né? Detecta muita questão da técnicas, né? Aí ela usa uma anteninha e faz esse tratamento. Né? Hoje ela não está mais na pastoral, mas ela cuida lá da turma, principalmente mais do pessoal da zona rural que confia, né, que tem as plantas, leva para ela, já faz o tratamento. A fitoterapia, quando bem aplicada, ela traz resultados excelentes e muito rápido. Sim. Então é isso, a Elisiara foi lá, me cutucou, estava quietinho no meu canto lá, nem assim, do que de planta, veio eu mexendo com isso, né? Então, vamos fazer? A gente veio falar dos cursos também, né, que você passa ali. E a gente tem muita vontade de trazer a Dona Maria lá no Jardim Mandala, né, para ela ir tocando, né, tocar as plantas e explicar né, para que é cada um. Sentir também essa ideia também de que só o ambiente com plantas, ele também é curativo, né? Sim. Usar as plantas certas traz resultado. A gente vai ter lá na Faculdade de Educação um Congresso de Educação e Espiritualidade em outubro. Né? Aí se você pudesse ir lá, se quiser, eu vou mandar um link para você, né? Se puder dar uma contribuição lá também. Você é um encontro de uma linha de pesquisa, né? De um congresso. Vão ser só as pessoas ligadas à medicina natural, à terapia. Sim, poderia ser. Bacana, né? 23, 24, 25 de outubro. Não, eu sou aluno da professora que está organizando. Tá. A gente só está na comissão assim, mas é como ajudante simples mesmo. Mas estamos já chamando as passa pessoas que, quando a gente vai nessas palestras assim, que vê que é interessante, que vai levar uma contribuição bacana para... Sim, se puder colocar em contato com ela, você vai contar contato aqui com ela. é na mesma escola lá que essa turma toda está, né? Isso é muito bacana. Fala mais alguma pergunta para o Gelson, gente? Então, gente, fique com Deus. Há um detalhe que eu ia falar daqui, eu trouxe esse potinho de semente. Essa semente é conhecida como birosca, bandarra, depende da região do país. Até um nome técnico que eu esqueci agora. Mas se a gente procurar por bandarra ou birosca, né, vai aparecer lá o nome técnico dela. Elas estão usando agora, começando a plantá-la para fazer celulose, que ela é melhor do que o eucalipto. Essa semente, que é o objetivo nosso da semente, se você embrulhar no paninho e prender dentro de uma roupa de uma criança que está nascendo dente, não dá febre, não dá diarreia e, segundo a tradição, nunca dá cárie. Aí a pessoa fala, mas é um absurdo. Os meus, acordava de noite choramingando, a gente falava assim com a minha esposa, cadê o patuá? Ela falou, ih, ficou lá na roupa deles. Ela lá pegava, tirava do varal, pegava, colocava, eles mamavam, ó, dormiam. E a filha da nossa vizinha estava com uma febrona lá, com bronquite, que não melhorava nunca. Usou, já tinha uma semana doente, colocou, no dia seguinte acordava sem nada. O que essa semente causa, não sei. Por que ela faz isso? Não sei. A única explicação básica é uma energia que interfere com a energia da criança e a criança tem uma dentição tranquila e sem transtorno. E para o adulto tem algum efeito aí? É? Para o adulto tem algum efeito benéfico, a birosca? Tem muitas teorias. Para usar para pressão alta, mas não tem nada confirmado. Você vai distribuir para a gente isso aí? Não. Quem precisar da semente vai pegar aqui. Tá? Essa sementinha a gente fura ela, faz um colarzinho. Ela é árvore? Muito grande. A gente faz um colarzinho, fura ela e faz um pingente. É igual a gente está na criança, né, que está tendo dentição. Mas se você furar, não protege contra a cárie. Você tem que embrulhar. Senão dá cárie, né? A gente faz só uns dias, né? O meu pai, com 86 anos, até os 85 anos, ele só tinha tido uma cárie.